Olá, família, tudo bem? Eu sou Babá Borô e estamos aqui no Afropod, o seu podcast de africanidade, aonde a gente transita por todos os assuntos da cultura negra, onde nós buscamos um caminho de liberdade e de ação naquilo que pertencemos. E hoje, no episódio único, inesquecível que vai ser, trazemos a arte em cena. Estou aqui com Geise Prazeres, uma atriz, diretora, preta linda e que faz da atuação a sua arte de mostrar o seu coração. E, Geise, por favor, seja bem-vinda ao Ai, Afropod. muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu tô amando estar aqui, tô amando a energia desde já, tô ansiosa porque a gente vai fazer aqui. Maravilha. E claro, gente, não tem como falar de arte e não trazer a expressão da tua alma, do teu espírito, do teu corpo e, claro, na nossa filosofia, do nosso Ori. Mas não tem como começar tudo isso que a gente vai navegar aqui hoje, Geise, sem descobrir um pouquinho do que você é, da sua história e como tudo começou na sua vida. Porque uma coisa eu quero saber, quem é a Geise antes dos palcos, antes da luz e antes dos créditos na tela? Conta um pouquinho da sua essência, do início da sua vida, da sua história pra gente. Eu sempre fui uma criança muito serelepezinha. Eu digo que acho que eu não, eu nem consigo imaginar uma outra profissão se não fosse teatro. Claro que, né? A gente pensa várias opções, Possibilidades, enfim, né? isso. Mas de essência mesmo eu não penso, porque eu sempre fui essa pessoa pra frentinha, né? De fazer Desde amizadezinha. pequena. Desde pequenininha, criada no interior da Bahia, junto com bicho, Você é junto com baiana? natureza, isso. Quer dizer que você é baiana de nascimento? É. E como é que você veio parar em Brasília? Aquela mesma história de todas as mulheres nordestinas que tiram, né, saem da sua casa para trabalhar, e aí a filha fica com a tia, depois busca, e assim eu vim parar em Brasília em 99. Em 99. Então, o seu marco temporal em Brasília, Foi 1999. na passagem do milênio. Na passagem do milênio, que coisa boa. Vocês vão perceber, gente, aqui nas histórias que nós vamos hoje aqui conversar, como essa mulher é de marcar o tempo. Já começou pela história da vida dela. Mas quando você veio da Bahia para Brasília, você tinha quantos anos? Tinha 7, 7 anos? bem pequenininha. Então, esses 7 anos de existência na Bahia foi de muita arte, de muita sapecagem. Ai, acho que foi de muita conexão com a natureza, com a família, com a questão da confiança, da autoestima. Que Aprendi muito maravilha. isso lá, de também a sobreviver um pouco no mundo. Afinal, você era uma criança de 5 até, né, de 1 a 7, Uhum. sem a presença da mãe constantemente ali. Nós estamos Então, falando do interior da Bahia. isso. Geralmente o interior tem aquela coisa muito mais de apego, de comunidade, É, de e tudo, muito né? bem cuidada pelas mulheres da minha família, mas longe da mãe. Então você tem que aprender a ser safa também desde pequena. Então a Bahia, ela me ensinou esse lugar, assim. Ai, Eu digo fala que é o não. lugar quando eu fecho os olhos, que bate aquele cansaço, e você volta lá pra infância. Que coisa E que bom boa, que foi né? lá, que E bom que que eu vim gostoso. depois disso. Mas de qual interior da Bahia? Qual município? Nilo Peçanha, Fica interior longe da sul. capital? Ficou umas horinhas, 4 horinhas, eu acho, Ah, tá. 6, não Mas é é litoral ou não? impossível, não. A Bahia, o Nilo Peçanha, ela tá ali perto de praia. Ela é Ah, perto de perto de praia, praia. perto de água, perto de Ai, que floresta, é delícia. muito densa, de onde vem o dendê. Então, Sério? Olha que é muito ali pertinho lindo. de muita De tudo, natureza, né? De muita principalmente de verde natureza. e de água. Não, e você falou que é o local que você se reconecta, é como se de repente no burburinho do dia a dia, você vai se transportar para esse lugar que te repousa acolhimento, infância, leveza, né? É um vídeo sem áudio, Que mas muito intenso, maravilha! porque nunca era uma criança tranquila, não. Ah, imagino, que coisa Mas é aquele boa. vídeo sem áudio que você fecha o olho e volta. Ai, reenergizei. Maravilha. E pelo pouco que nós já conversamos, já vou te fazer uma pergunta. Na sua fala, eu vi muito você falando de mulheres. Era mãe, era tia, e esse matriarcado. Conta um pouquinho disso pra gente. Só foi mulheres que estavam cuidando de você até os 7 anos? Sim, basicamente. Ah, Na minha entendi. família só tem mulheres, só foram 2 irmãos homens, né, um faleceu e aí um resta vivo, mas só mulheres. As mulheres pariram mais mulheres, Olha só. homem é escassez na minha família. Mas é aquela música do "Abandonada pelo pai por sua tia foi criada enquanto a mãe era empregada". Eu acho que muitas podem se identificar com isso. É aquela coisa, Total. minha mãe saiu do interior da Bahia, eu fiquei com minha tia. E aí fui sendo criada ali pelas minhas tias, aquela coisa de
os mais novos comem no chão, porque não tem muito espaço, os mais velhos comem no alto. Acho que é muito. Olha, Era uma coisa de terreiro sem ser terreiro. exatamente, já de comunidade. Sim, É sim. verdade. E brincando sempre com minhas primas, sempre mulheres, muitas mulheres. Então eu não tenho muita vivência com o masculino dentro de casa, porque não tinha mesmo. E de Desde a família repente. paterna até a família materna. É É muita mesmo? mulher, sim. Olha que A gente não, interessante não isso. tem. Aquela, a gente não para em muitos homens. Tipo assim, o matriarcado tem que continuar. Tem. Lembrou até o filme da Mulher Maravilha. Eu sei que é branco, mas é aquela história da ilha que só cheia de mulheres, que as mulheres se pertencem e dominam, né? G20 agora com Viola Davis, é Olha, super, super, super né? guerreira, super E vamos ser, defendendo né? E que a representante, né? maravilhosa E que representante, né? presidente. Por favor, né? Maravilhosa. Sorriso da gente, mesmo negra, é de Fafá de Belém, de orelha em orelha, com essa representatividade, né? Tudo a ver. Lindo, é lindo. Mas que delícia. Quer dizer que então você passou essa infância gostosa, essa peca, dentro da sua família, pelo visto, um aconchego muito grande, um pertencimento. Porque para você falar que para se reconectar, você vai lá na sua infância, é sinal que foi uma infância muito Sim, rica, volto lá né? em 1994, 95. Que maravilha. E como foi, então, em 99, você já com 7, 8 anos, né? Chegar a Brasília, essa capital tão diferente, ao mesmo tempo, né? Cheia de futuro, mas mete medo pela construção tão miscigenada, né? Que a Brasília começou dessa forma, né? O que foi para Sim. você o impacto que te trouxe? Primeiro começou com a negação, com a revolta. Eu odiei Brasília. Sério? Aí você imagina uma criança do interior da Bahia que brinca na Nossa. grama, que o quintal é rio, que só come coisa natural, que tem fruta-pão no quintal, sem acesso a Nossa. muito fast food, televisão, porque a gente tinha rua, a gente tinha rio, a gente tinha o que fazer. Nossa. E aí chega em Brasília, lugar que mal se dá bom dia, mal se cumprimenta. Todo mundo O primeiro fala isso, quem vem cumprimento de é o fora. olhar assim, de cima a baixo. E aí a pessoa decide se aí você é legal ou Ou se não. não é. É. É, exatamente. É o raio-x que E aí define, você né? chega da Bahia, onde se tiver 20 pessoas na parada, uma por uma vai chegar e falar bom dia, e as outras vão respondendo bom dia. Vai chegando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É desse jeito, você chega num lugar que mal se cumprimenta. Não tem muitos recursos naturais, não tem lago artificial. Não tinha rio, É não tinha a mesma cerrado, coisa. né? Cerrado, era aquela pele rachando, tive muito problema e comecei a ficar com muita raiva. Ai, foi horrível. Juro, os primeiros anos não foram legais. Pedi pra voltar, não queria ficar. Era Sua mãe, muito não, você vai ficar aqui Era uma diferença comigo. cultural muito grande, tudo começar do zero, sua rede de amizade, sua rede de apoio, né? Sendo só uma criança é bem mais terrível quando você para pra pensar. Com certeza, que tirou do seu habitat, né? Seu modus operandi, aquilo que para você era Não natural, dava pra sair correndo né? adoidada igual Não. um cavalo selvagem, não dava. Não sai, vai ser atropelado, não sai, vai ser não sei o que. Eu fico, meu Deus. Tô encarcerado e não como é que sei. processa tudo de novo? E como é que foi para você essa adaptação sem você perder a sua natureza? Porque a gente vê que você é muito espontânea. Realmente não tem como olhar para você e não se encantar. Você é muito magnética, né? E a gente vê muito natural. E como é que foi, já que Brasília tinha esse lado mais fechado, seco, né? E às vezes a própria secura do clima e das pessoas faz com que você não se sinta pertencente, né? Um estranho no ninho. Como é que você conseguiu vencer esse obstáculo? Reconectando novamente aquela coisa das mulheres, né? Minha mãe, quando ela chegou aqui, ela cuidava de crianças. Então, as mulheres saíam para trabalhar, para poder sair para trabalhar, tinha que deixar o filho com alguém, como hoje ainda tem isso muito, né? E naquela época era muito mais forte a coisa de uma dona de casa cuida do filho dos outros, né? Hoje a gente tem mais creche, mais escola pública, Isso. hoje isso é mais comum. Instituições já específicas para não isso. o ideal ainda, mas é mais comum. Mas antes a coisa mesmo era sempre uma cuidar dos outros. Que era mais confiar. Ai, meu filho tá com quem? Tá com a Maria. Eu conheço a Maria, moro na Rua da Maria, todo mundo conhece. Então, era sempre esse lugar. E assim eu também fui, né? Quando minha mãe precisava sair para trabalhar, a gente sempre tinha aquela rede de mulheres protegendo. Então, agora você fica com a minha. E aí eu fui aprendendo que a gente tinha que fazer essa rede de apoio em Brasília. Uma conexão, Você né? tinha que fazer conexões. Você, às vezes, tinha que dar o primeiro passo se a espontaneidade partia, então, de você. E na escola, a escola sempre foi muito aberta para o que viesse de bom para o aluno.
né? Então, a Uhum. gente tinha uma biblioteca fechada que a gente se propôs a abrir, eu e meus amigos. Olha só. Isso Revolucionária, já de isso lá na pequena. quinta série. Eu falei, como que eu vou não comprar amigos, conquistar através de qualquer coisa que não seja eu mesma? Mas como eu vou trazer pessoas para perto de mim para conhecer e aí então fazer meu filtro, né? Filtrar. Com E foi assim que eu fiz certeza. mesmo. A gente Sério? abriu a Olha, biblioteca, revolucionou mesmo, diminuiu violência na escola. Tinha recreio legal. Um abraço lá pro Cerâmica São Paulo de São Sebastião. olha que legal. Você, quando Era veio para muito Brasília, legal. era São Sebastião que Era você São Sebastião, sempre foi. sempre foi. E que legal, Tinha então. muitos projetos para reduzir, inclusive, essa violência de aluno com aluno, que tinha muito, né? Adaptação, Nem né? todas as mulheres tinham com quem deixar seus filhos e muitos então ficavam na rua, e a gente sabe o que está acessível para uma criança de periferia na rua. Com certeza. Nunca é Não é um mistério. direcionamento, né? Não é. E aí a gente fez isso, de biblioteca vinha pedir emprestada, eu ia filtrando as pessoas que eu queria ser amiga. Olha, Era que isso. interessante. Fulano é legal. Mas a ideia partiu de você, que falou com a professora? Como é que foi isso? Um grupinho de nerds. Olha só. Era sempre, eu não era nerd, eu era essa coisa A aí, espivitada. pra frentex. Você era comandante. E era uma coisa muito aleatória, uma pra frentec no meio de um bando de nerds, você não tá entendendo? Sério? Meu Deus. Porque eu tinha muito medo, a escola era violenta de verdade antes, era muito. E aí eu lembro da minha mãe contactar uma amiga minha, uma outra mulher, pra falar, acompanha ela da escola até em casa, vem com ela. Porque Olha no só. primeiro dia eu já não queria ir mais. Por conta disso. Então foi esse lugar, assim. Aí fui crescendo fazendo isso. Fiz amizade com o professor, aí os professores começam a olhar o aluno, né? Nossa, a fulana faz ações revolucionárias. Então, É diferenciada. começava a professor escolher para levar pra Feira do Livro, e que isso era uma coisa assim. Era só as pessoas de nota alta. Olha lá, as pessoas mais pontadas, A né? elite da escola pública que ia. E aí começou esse lugar mesmo, a ponto de ser amigo de professor até hoje, da minha mãe ser amigo de professor, o professor me levar para a escola para eu não ir sozinha. Foi sempre muito cuidada, muito guardada. Quando eu paro para pensar e fazer essa análise, eu estava sempre... O destino sempre te encaminhou com sempre pessoas... amparandozinho, assim, sabe? E pessoas que Tá deixavam com você medo, alguém florescer, vai. mas que guardavam você, Sim. né? Ai, tá Porque- com medo, alguém vai te acompanhar então. Ai, mudou de horário, tá saindo tarde. Aí surge uma professora, eu te levo pra casa então, todo dia. Era Olha que esse lugar, interessante. era E esse você é lugar. filha única? Não, eu sou a caçula de 6, morreu. Tá, mas mulheres... Só um homem agora. Então, 5 mulheres e um homem, né? Ah, entendi. 3 mulheres, um homem e eu. E e eu sou adotada, tem essa curiosidade. Então, na minha família... Você é adotada? Na minha família biológica, também somos só mulheres. Você tá brincando? Você é adotada? Agora nasceu um menino. Olha só que interessante. Então, na família de lá, biológica, só mulheres. Da família adotiva, mulheres, a maioria. Paterna também, mulheres. Meu pai é o sobrevivente lá aqui. Olha só, gente, que interessantíssimo. E a gente vê muito dentro do que você está falando, que você sempre teve um espaço, um local de fala. É como se o destino te moldasse para você não perder a sua personalidade. Veja bem, você chegou na escola ou em Brasília, você estreou um ambiente, mas você não perdeu sua personalidade. Importante. Porque você foi sempre manter. desbravar aonde você tinha eco. Que legal. E de onde surgiu a arte? Já que, lógico, lendo tanto, porque é aquela história, né? O conhecimento desperta, né? A educação liberta. E uma mente expandida não retroage. Eu sempre falo isso. Então, o conhecimento e o saber são fantásticos. E você, de repente, se desperta para a arte. E aonde que nesse percurso em Brasília, já que você estava envolvida com os livros, né? E a imaginação fértil, de repente você se via nas personagens, era isso, daquilo que você lia? Era muito Como bom. É que foi isso? Eu acho que começou aí, inclusive, Olha sabe? só. Nos livros, porque a gente vai lendo e a criança vai imaginando, vai entrando naquele mundo. Era aquela mesma coisa, né, de quem gosta de ler. Começa a ler, termina, chora. É verdade. Ai, que eu faço a minha vida agora. E começa outro, já esquece. Hoje eu não tô tão leitora quanto antes, mas eu acho que começou aí mesmo, nessa coisa de fertilizar a imaginação. Né? Porque na Bahia eu não tinha tanto acesso a livro. A gente não tinha esse costume de ler, mas a criança ela estava sempre num lugar lúdico. Né? Ela não estava numa tela. Não deixava de ler para ficar numa tela. Deixava de ler porque eu estava na rua. Estava em cima de uma árvore, estava também no meu mundo lúdico. Entendi. Só que palpável ali, real.
E aí aqui já foi para esse lugar mais do imaginário, né? Até pelas condições do próprio local, né? Já que você não Isso. tinha, já não tinha tanto Perdi acesso. todos os meus recursos. Fazer o quê? Já que não tinha acesso à natureza, vou fazer dos meus livros a natureza. Exato. Que interessante. E aí começou aí nesse lugar mesmo dos livros, só que de teatro mesmo, foi inclusive na mesma escola. Sério? No mês da consciência negra, falando Olha sobre só. racismo, com uma Você outra tá amiga brincando. minha. Acho que foi, se o termo viralizar existisse naquela época, a gente viralizou. Você tinha quantos anos na recreio época? de 2005, eu acho, 2002. Então Foi, já 12, 13 anos, 14 anos. por ali, assim, 7ª série, 6ª série. Hum. E aí foi isso, a professora... Ai, você é muito, né, desinibida, né? Era sempre isso. E aí? Não, a gente tá precisando fazer uma peça de teatro, nananã. E o professor... a gente tinha aula de artes cênicas. Sério? A gente tinha que fazer uma propagandazinha. Foi um exercício, surgiu daí também. Façam uma propaganda e apresentem o seu produto. Era isso, o exercício. Você tá brincando. E aí, daí, ele foi vendo umas coisas aqui, eu fui ajudando a outra me ajudou no meu. Vocês duas, né? Aí foi lá, fofocou pra professora. Ela é minha assistente da biblioteca. E ela veio falar comigo. Quando a gente viu, eu tava lá sofrendo um racismo. Mas começou numa assim. cena. Foi o primeiro contato com o teatro. Mas eu sempre tive contato com música, artesanato. De que Minha forma? mãe, ela sempre me colocava em projetos sociais. Então, assim, quando a gente vai crescendo e pode ficar sozinha, que dá aquela desafogada no bolso, porque nunca é uma questão de negligência, é sempre uma questão de financeiro mesmo. É de possibilidades, né? Pensa no social sempre. Da criança sozinha em casa. Já pode esquentar sua comida, pode ficar sozinha em casa. Mas chegou da escola, faz e volta lá, porque eu te escrevi não sei aonde. E aí tinha de música. Tinha um reforço escolar e aí teve oficina de música. Olha. E aí começou a agulhinha no tecido e costurando. Veio pra música, aí veio pra essa sketchzinha. Aí nesse outro projeto cultural da música surgiu também teatro. A gente fez uma comédia hilária. Olha, todos que interessante. os nerds, os mesmos então, nerds. A gente pode... Que a gente gostava de andar junto. Então, até nos já projetos virou sociais. Seu grupo, né? Era um bando de nerd em aula de reforço, não precisava. Ainda é aula de Mas reforço. A gente tava lá, porque tava todo mundo junto. E também pelo espaço, pela oportunidade de ver algo diferente, né? Sim, era legal sair de casa pra se divertir e aprender ao mesmo tempo. Nossa. Era um projeto muito, muito legal. Cara, não sei se hoje ainda existe isso, aula de artes, né? De teatro. Eu tinha aula de artes, na aula de artes eu lembro que não era só desenhar, pintar, era também fazer jogral, nem sei se... Desculpa, né? Acho que a nova geração não vai saber disso, né? Jogral na minha época, tá? Mas era como vocês faziam hoje a atuação. Não, era sobre raciocinar. A aula de artes plásticas, não é só desenhar. Se sente aí, eu acho isso tão bom que eu sempre dei de cara com professores doidos. Aquela coisa do professor que viaja, sempre a professora de artes é a viajada, mas era que tava te tirando a tua essência, né? Raciocina, sente, e aí você passa pro papel. A gente ficava assim, cara, eu não sei o que essa professora tem, não. Mas você mas falou a gente uma coisa fazia. Que é verdade. Na minha época, eu lembro, você falou agora, eu lembrei, quando eu, logo no início, estava no colégio público, né? Depois fui no colégio particular. A professora de arte era considerada como uma doidona. Era sempre. O de artes Por quê? era É porque fala do sentir. Parece que a escola você tem que ir para ser um autômato para falar só do racional. E a professora de arte vinha para traga para fora a sua emoção. O que você vive enquanto criança, enquanto jovem, adolescente. E ela é verdade. Lá vem a doidona. E era mulher, nunca era homem, era mulher. O primeiro meu foi homem. Sério? Eu lembro que a gente fez um projeto de escultura de jornal. E aí era coisa do amassar o jornal. Nananã. Aí podia ter feito tudo num dia só? Podia. Mas ele escolheu fazer em 2 semanas, 4 aulas. Hoje a gente picota o jornal. Aí agora a gente joga energia no negócio do jornal. Parecendo um banho de ar. Que Juro. Legal, que agora legal. Espera lá, quer tá lá. E agora a gente vai fazer de fato isso na 3ª semana. A gente ficava ansioso, esperando. Quando que a próxima etapa? Ele conseguia, com essa técnica tática dele, ele conseguia te prender as crianças, né? Os adolescentes. Interessantíssimo. Então a gente pode falar que quando essa professora que você falou te chamou para fazer essa encenação na Semana da Consciência Negra, podemos dizer que ela foi a chama que despertou o teatro em você? Ou você tem uma outra referência da sua época? Não, é outra. Foi muito mais tarde. Para mim era uma diversão, era muito legal.
Ah, entendi. Eu gostava muito de ser conhecida na escola para ter privilégio, gente. Não era para ser popular, eu não gosto de. Não, Sabe olha, aquela não coisa do gosta de todo ser mundo popular e é te triste. conhece? Como é que você vai na praia famosa, numa padaria, no mercado? É, Coisa que não você gosta de vai. fazer. Não vai. Não vai. Aí, e na escola eu já era assim, eu gostava de conhecer as pessoas certas. Então era amizade com o professor, com o diretor, com os alunos. Por isso, abrir a biblioteca, filtrar a sua rede, sempre muito sagaz. Fui criada longe da mãe, então tinha que ser safa. Eu cheguei safa em Entendi. Brasília, eu fui treinada, eu acho, né? Não sei. E deixa eu perguntar, como você falou, fui criada longe da mãe, mas já existia essa ideia ou essa preocupação da sua mãe? Olha, eu vou te ensinar como é que você tem que ser para que você consiga se sair das situações. Existia esse cuidado pelas Ai, matriarcas que não. te deram Não, cuidado mais cedo? não era nunca algo diretamente verbalizado. Mas era assim, caiu, levanta. Levanta, cai de novo. Indiretamente você ia aprendendo, Então, na sabe? A verdade, ser isso já era um it, a algo gerar, seu de como saber e se gerando uma lidar. Entendi. força, né? Não se intrometia em assunto de criança. Tia, resolve vocês. Se resolve vocês, como é que vai resolver? Era desse jeito. Então, chegar aqui com essa autonomia, essa força, essa coisa da sagacidade, né? Eu acho que junta com essa Pitada. pitada de sal oxociana. É, com certeza, não tem como. Porque se a gente parar para pensar, é difícil você pegar uma criança que tem essa habilidade que você está descrevendo aqui de forma natural. Já é uma coisa. Natural, sim, mas de uma forma espontânea. Isso já era uma essência sua, muito Sim. clara. E em que marco, então, quando que a arte efetivamente entra para você? Se é na Muito, muito. escola, se é na adolescência, quando é que foi? Foi na adolescência, mas já depois da escola. Depois da escola? Eu tinha saído do ensino médio, aí fui fazer IFB, que era aquela coisa de, não sabe o que quer, mas vai fazer alguma coisa. Minha mãe era sempre assim, fazer alguma coisa. E aí fui fazer IFB, tava fazendo técnico em eventos. Olha, técnico em eventos, em eventos, né? Mas até hoje eu gosto de produzir festinha, eu gosto. Sempre vinculado com multidões aí, Sempre, né? Com sempre muvuca, coordenando com areia, grupinhos. com as coisas. E aí, dentro desse curso, tem um amigo chamado Rafael de Carvalho, que ele já fazia parte do teatro há muito tempo. Ele tinha uma companhia de teatro, peças, enfim. E aí, eu passava nos intervalos, eu comecei a passar o texto com ele. E com essa mesma perspectiva. Mas do nada, Com essa ele te mesma convidou. perspectiva, a gente já era amigo, né? Uhum. E aí, surgiu essa montagem para ele fazer. E com essa mesma perspectiva da professora lá atrás, tipo, tu é mais pra frentex, né? Passa o texto comigo. E aí eu comecei a passar. Só que eu não ia lendo o texto, eu ia realmente viajando no texto. Fazia as vozes, mudava. Aí pra ele era muito legal fazer aquilo comigo. Até o dia que ele falou, por que tu não faz um vestibular de artes cênicas? Por que tu não entra pra artes cênicas? Eu falei, eu? Não tem nada a ver, não. Amigo, já fiz, mas não sei, não. Olha só, sério. Foi aí. Diretamente foi aí. Indiretamente foi todas as outras Todas as trajetórias. vivências, Todas as as vivências de trajetórias estar pelo com que você arte, com fala já estava te artesanato, com lidando com isso. artes plásticas, tudo, música, sempre muito presente também. Mas o teatro mesmo, a coisa da arte direta, assim, olhar no meu olho e falar, vamos fazer arte, foi ali, meados de 2012, 13, por ali. E a partir daí, você chegou aí por fazer o vestibular? Fiz, menina, a gente se preparou, pegou texto, escolheu texto, foi foi um Garcia Lorca. E ele te ajudando para isso? Ele me preparou, figurino, caracterização, tudo, porque eu tinha que fazer uma velha com essa skin, que ainda era uma skin mais nova ainda. Sério? Então, mas quem que escolheu a personagem? Não, vinha duas opções do texto. Entendi. E aí a gente escolhia uma delas. Falei, me identifiquei mais com essa, mas ela é uma velha, né? A gente se caracteriza. E aí ele foi pensando em todos os detalhes, como a velha senta, o pé da velha, como a posição, como olha. E aí eu fui absorvendo aquilo, foi o primeiro contatão, assim, sabe, técnico também. Eu ficava, gente, mas não esquece o pé e a voz. Eu falei, mas pera, é tudo ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo. Olha que incrível. Chegou um dia do vestibular,
praticamente só eu estava caracterizada, Você decorada, tá lá. brincando. Tinha gente que nem Olha, sabia que texto existia. meu Deus, que maravilha. A gente ficou Olha que ele 30 foi dias preparando. ele foi a pessoa certa nessa história, hein? Foi, eu sempre relembro essa história, assim, onde eu vou, a gente sempre tá E como é que foi conversando. no dia, então? Foi aonde você fez? Foi no Dulcina de Moraes. E aí, você chegou lá no Ducina para fazer Não, o teste? nervosíssima, aquela coisa de muita antecedência pra ficar sofrendo no lugar. Eu sou essa, né? Primeiro Ah, contato, chega com antecedência no lugar, e você fica sofrendo já lá no lugar. pra nem fugir. É. Aí fiquei lá, redecorando o texto, toda bonitinho, corredor. E aí entrava gente, saía gente, e você ia vendo, você ficando, mas, meu Deus, por que eu não vou logo? E tava tendo vestibular de artes plásticas também, então tava cheio de artista, muita gente mesmo. Nossa. E eu, assim, eu não tenho a menor chance. E aí apresentei, passei. Tinha prova teórica, teve prova teórica e teve prova prática. E aí Olha. na prova prática eu passei. Nossa, imagina. Foi muito. Gente, naquela época você não tinha celular, né? Ou tinha já? Tinha, Tinha. registrava? Porque Não. 2000 e pouco tinha, claro. Tinha. Eu acho que a Gente, gente não tinha o filmou, costume. não? Ah, eu queria A gente ver. não tinha o costume, o vício, né? O vício A hoje, gente não tinha o né? vício, infelizmente. Que legal, Mas porque foi isso aí aí, devia ter sido nos registrado. corredores do IFB. Nossa, olha só que coisa linda. E você ainda mantém contato com essa figura aí que te Sim, caminhou? ontem a gente Sério? tava conversando, Que trocando. Eu te legal. amo, ai, amigo, que saudade. Que legal. E ele é do teatro. Ele é do teatro, Ah, dá maravilha. aula de teatro Então hoje. tá, é a partir daí você já aprovada, universitária do Teatro do Sino, muito famoso em Brasília, para quem não conhece, que muita gente fez história nesse teatro. E como é que foi o início das aulas e tudo? Como foi essa percepção de estar cursando artes cênicas para você? Eu acho que eu venho muito nessa frase do baiano não nasce, baiano estreia. E aí eu acho que depois de todos os primeiros contatos de uma pessoa baiana, nunca é um negócio tranquilo. Nunca é uma lagoa, é sempre uma praia, uma água de mar. Sempre foi um impacto de tudo, assim. Quando chegou em Brasília, de rede de amigos, enfim, mudanças. E também no primeiro dia de aula foi assim, foi um lugar que viagem é essa? Você tem que segurar um personagem e vai cantando, e aí para treinar percepção um negócio, um exercício muito doido. Teve gente que saiu, teve gente que não aguentou. Foi um negócio muito pesado mesmo, mas bem técnico, assim, não fugindo dos limites de ninguém. Mas é isso, teve gente que ultrapassou os limites e não saiu. Mas foi muito massa esse lugar de descoberta, né? Agora eu não tô mais num ambiente... Foi sempre esse degradê, né? Eu saí de um ambiente infantil, vim para um ambiente pré-adolescente, aí mudei para o ensino médio e fiz sapateado, inclusive. Nossa. Sempre no meio da arte, tá vendo? De alguma Olha, forma. sempre, Fui pra alguma música, forma, sempre. fui pro teatro, vim pra dança, fiquei muito tempo fazendo sapateado. Era sua mãe que te escrevia nisso? Não, você... esse fui eu. Ah, Esse já minha foi. mãe não gostava, não. Aí eu Sério? fui até... Aham. Olha. Gente, ranço. Adorei. Viajei, a gente foi pra festival. Foi muito legal também essa fase, assim. E aí entra nesse lugar da adolescência, né? De fazer amizades com uma galera maior, porque aí seus amigos viram as 30 pessoas do sapateado. Detalhe, 27 meninas, 3 meninos. Meu Deus. Sempre cercada de mulheres. mulheres. O tempo inteiro, em qualquer situação. Predominava, e aí, né? E aí foi esse degradê, né, de viver essa adolescência, de poder viajar sozinha, né, a mãe confiar, sair, viajar para outra cidade, de dar entrevista no Balanço Geral para poder conseguir apoio financeiro. Olha. Muita loucura. E aí depois E isso não na ir... universidade, né? Não, isso no ensino médio. Aí, assim, não saí direto do ensino médio para uma universidade. Eu fui para o ensino técnico, Sim, que era de qualidade tanto quanto, tá? Mesmo sem tanta estrutura, mas foi uma coisa bem... que eu não achava que ia ser tanto. Exigente, mas né? que eu falei, não, vou fazer uma coisinha de leve, aí eu entro na universidade, não vou entrar de cara. Não consigo mais, são 11 anos estudando, deixa eu parar um pouco. Respirar, né? Fazer uma coisa de 2 dias na semana para mim tá bom. E aí fiz esse ensino técnico e aí fui para a universidade para esse, né? Entrei nesse ambiente mais adulto, nesse mais adulto mais ainda, porque já são pessoas que trabalham, chega do trabalho, vai para faculdade, tem filho, né? E você ali no meio.
E você, nessa responsabilidade da sobrevivência, né? Exatamente. E Então, vivendo tudo isso, né? conviver com esse ambiente de como os adultos se relacionam, como que eles estudam, Foi tudo um era uma choque para descoberta você mesmo. isso? Foi um Sim, choque? tudo era uma descoberta mesmo. Apesar de que eu sempre tava em meio de adulto, assim, mas nunca convivendo diretamente, conversando. Era minha mãe aqui, mas eu tava ali, ficava na roda, voltava, sempre circulada de adultos, mas Uhum. nunca diretamente, porque era uma criança, né? Mas agora era a minha vez de dialogar. E aí, como que eu me posiciono? Agora é hora de eu usar tudo que eu absorvi enquanto era adolescente, criança, né? Sempre usando o que você já absorveu. E acho que foi esse também o lugar. Entendi. Eita, ter um ambiente só com a minha galera. E deixa eu te perguntar, vamos lá, dentro do que você veio falando, é como se cada etapa da tua vida fosse muito intensa. E você viveu isso da forma que você podia e que para você era necessária. Se esquivando ao máximo Isso. de tudo. Né? Porque pra gente Sim, vem, a pra gente gente sabe, vem, coisadinho vem. Vem, é verdade. E aí você chega no teatro. Eu vou falar uma coisa aqui da minha época, que tinha o Cine Atlântida, que era do lado do Teatro do Sina. Eu ia muito assistir esse filme ali, que hoje agora é uma igreja pentecostal. Isso. Não, mas na minha meca era uma igreja. cinema. Quando eu cheguei era uma igreja também, já tá era uma vendo? Eu sou um igreja. pouquinho mais antigo. Mas fiquei sabendo, não, aqui era Era um cinema. Nossa, era fantástico. Só que qual era a impressão que eu tinha do Sina? Que era uma escola elitizada. Eu posso estar errado, mas a percepção que a gente tinha de quem transitava ali, que era uma coisa meio que elitizada. Quando você chegou, tinha isso? Não Normal. Vi. Não vi. Não... E a frequência era diversificada ou era uma escola muito branca? Já fui direto logo. Não, diversificada. Diversificada? Claro, de maioria branca, que é quem tem acesso para pagar uma universidade, isso. né? Foi aquela coisa da escolha. É. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer uma particular, porque é isso. No outro horário eu preciso trabalhar para ajudar em casa. Não dá para fazer uma UNB e ficar tendo aula de manhã, de tarde, de noite, terça, quarta. Não dava. Não dava. Não tinha uma mãe financeiramente estável para poder estar me amparando ali. Eu até brinco assim que universidade particular é para pobre e a pública é para rico. Porque quem tem alguém atrás para estar te impulsionando, só estuda aí, fica tranquilo. E pra gente não dá isso, pra gente certeza. não dava. Foi o momento da escolha. Mas eu cheguei no Dulcina, pra mim, sempre foi um lugar muito diversificado, assim, de verdade. Que legal, que bom. E já cheguei nessa quantos anos de formação lá? Eu não cheguei a me formar lá. Lá eram 3 anos e meio. A formação eram 7 semestres. Né? 7 semestres. Isso. Mas eu não cheguei a me formar justamente por essa questão. Porque aí chega o lugar da tal da crise e demite todo mundo. E aí eu era novata, eu fui no meio, como é que paga? Não paga. Então para. E naquela época não tinha apoio social, não né? Tinha. Então, e a universidade também já não estava tão legal assim para estar, né? Entendi. Oferecendo bolsa. Mas aí tive que parar, tive que trancar mesmo e não fazer, né? Estudar na faculdade, as ciências, mas continuei. Eu continuava frequentando, continuava indo lá, apresentando, fazendo as peças, montagens. Você não perdeu o contato? Não perdi o contato, não perdi a frequência. Praticamente eu parecia aluna, só não frequentava as aulas, mas estava lá sempre ensaiando um projeto novo, uma coisa nova. Foi a minha base ali. Entendi. E dentro do estudo, você já atuava fora em peças ou era só estudo interno dentro da faculdade? Não, era só da faculdade. Ainda era verdinha. Sério? E quando que começa essa Geise que resolve pegar a arte como profissão? Nossa, aquela... Sim, porque até então estava tudo muito sapeca, né? Não, mas acho que foi daí também, do lugar do... Porque eu fui demitida, né? Então... Do trabalho? Sim. Você trabalhava como que Eu trabalhava de telemarketing. Telemarketing? Ai, boa noite, senhora. Boa tarde, senhora. Ai, agradeço, obrigada, senhora. Fica pra avaliar meu atendimento, senhora. Já treinava a voz. Era, né? Vocês estão me roubando. Eu botava no mundo. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Derruba essa ligação. Não, senhora. Era bom que você não via ninguém. Era eu, uma tela e um headset aqui.
Você podia enlouquecer, meu amor, do outro lado da tela. Eu não sei quem é você, você não sabe quem eu sou. E tá Já ótimo. vai acabar, porque essa ligação vai ter que acabar. Exatamente. Então, Né? Mas tinha mas algumas dava situações que o povo surtava, né? dava, nossa, tinha um dia que era insuportável. A última coisa que Imagino. você queria era falar ou ouvir. Sim, era no máximo 6 horas. Aqui não pode, né? Questão de salubridade, né? Aham. É. Você fica, fala E comigo, aí não. você foi demitida. E aí, o meu mundo Fui caiu. demitida, assim, parei faculdade, e aquela coisa do tentar um emprego novo, e sempre conseguia, mas aí já não dava tanto pra ficar conciliando a arte, né? Por conta de horários, de lugares, era shopping, a maioria foi shopping, então funcionamento de shopping é insalubre. Não dava, louco. não dá pra você fazer muita coisa, né? Você tinha que escolher Rouba umas, muito tempo, né? tinha que escolher uns cursinhos mais de boa, mais legais, assim, né? De boas legais, mas não dava muito pra se dedicar às artes cênicas. E aí eu acho que depois dessa dificuldade maior, porque teve uma época que era muita mesma dificuldade, era coisa de imprimir muitos currículos e mesmo entregar. Bater na E era, porta, né? era muito difícil. Teve uma época que era muito. Nossa, foi horrível. Não tinha celular, não. Imagino. Era pressozinho na mão mesmo. E bater na porta, né? E aí foi quando eu Os currículo vita, retomei né? esse contato. A gente estava fazendo umas montagens legais, e aí começou a ganhar dinheiro com isso. Tipo, opa, não tanto. Mas você vê um sinalzinho ali, tipo, dá pra ganhar, né? Tipo, Ou seja, você mesmo trabalhando, mas você nunca perdeu o contato. não, Não estava mais intenso por causa do trabalho, mas você não perdeu o contato. não. Aí na hora que aconteceu a demissão, aí veio a escolha. Aí veio a escolha. Aí quando você viu que Sempre dava para tentando, claro, né? Porque você tem que prestar Sim. satisfação em casa. É isso. Pagar a sua parte. Cadê sua cota? Exato. Aí, gente, para você ver que já existia sistema de cotas naquela época, né? Tá, e aí quando você... Então a demissão acabou sendo o fator Esse lugar. divisor de águas para você? Mais ou menos. Teve muito processinho depois ainda, né? Eu continuei ainda no mercado de trabalho, de alguma forma, trabalhando. E aí depois que a arte começou a vir, porque a gente começou mesmo a receber, ser convidado, viajar, enfim, sabe? Fazer as coisas. Eu entrei pro audiovisual, e aí também comecei a ganhar dinheiro no audiovisual. Como assim? Me explica Então, o melhor. audiovisual também começou a amparar. Comecei a fazer propagandas do GDF, né? Porque teve racionamento de água, e aí tinha que fazer grandes campanhas para o público não surtar tanto, pro cidadão, então, esse né? é o audiovisual, é a parte do marketing. Aí o audiovisual chega. E como que chegou o audiovisual para você? Que você é um rostinho bonito, todo Muito respeito. aleatório também. Sério? Mas muito aleatório. Gente. Mas de uma forma sagaz. Por quê? O casting era num lugar longe, ermo, escuro. Era SIG. Era um Setor de SIG. indústria gráfica. Setor de indústrias gráficas ali, né, naquele meio que não passa no transporte público. Hoje passa, antigamente não tinha nada. Passa ali assim no Malcinha, mas o estúdio ainda mesmo. É numa caminhadinha. Sério? O estúdio é dentro, assim. Então, o ônibus passa por fora, você podia entrar e ir andando, né? E era isso, eu falei, bom, esse lugar de dia é uma coisa, mas é um casting às 7 horas da noite. Eu não conheço o lugar, então eu não gosto de andar em lugar que eu não conheço, principalmente certos horários, piorou ainda. Mulher, não dá. Não vai dar mole pro negativo. E aí tinha um tio meu em casa, foi toda uma loucura assim de, nossa, tava tudo ali. Ele tava lá pra pegar a cachorra que a gente tinha dado pra ele. Ele tava adotando uma cachorra. Aí ele tava lá de carro, surgiu o casting, de última hora na internet, alguém me mandou o casting. E aí eu falei, pô, muito longe, tá precisando de uma menina preta no seu perfil pra fazer... Aí eu, cara, muito longe, não dá pra eu chegar lá. Eu não consigo nem chegar lá às 7 horas da manhã. São Sebastião, como é que eu vou chegar no SIG, né? Porque era isso. Você tem que rodoviária, da rodoviária. Não, você tem que transporte atravessar público Brasília. à noite, meu amor. Ai, né? Fino, não vai estar na minha porta. Não era assim. E aí meu tio falou, te levo. Gente. Aí levou. E aí eu fui nesse pensamento. Eu falei, bom, quantas meninas já não pensaram que é longe, que tá de noite e desistiram? Então, exatamente a minha concorrência, ela caiu um pouco, eu vou lá fazer esse esforcinho assim, a volta eu resolvo. A volta eu resolvi. Chegar lá. Importante foi chegar lá. Eu cheguei, ele me esperou ainda, porque foi muito rápido, foi tipo 10 minutos. Demorou Sério? mais tempo indo e voltando pra casa do que no próprio atuando. Aí fez eu lembro que era um negócio de escovar o dente imaginário na frente do espelho, e o espelho era a câmera. E eu nunca tinha feito isso. Nossa. Foi uma coisa ali rapidinho, assim, ó. Na dúvida, olha pro parafuso. Eu lembro até hoje da dica. Sério? Na dúvida, olha pro parafuso, aqui esse parafuso, que aí, nananã, e aí
não precisa respirar com tanto bafo para não embaixo. E eu, gente, socorro. Tudo verde, tudo frio. Um monte de gente sentada assim, te olhando. Um assim. Aí eu, ai meu Deus, cheguei agora. E fiz, e no outro dia passei. E aí entrou o Aí foi audiovisual. escolhido. E já foi para uma campanha que passava no Distrito Federal inteiro, era do GDF. Já foi com estreia. Aí Baiano que não nasce, aconteceu, baiano né? estreia. Baiano não nasce, baiano estreia, adorei. Já E cheguei aí, linda. O que aconteceu? Veja bem, você estava até então, desculpa, no falar dessa forma, no obscurantismo, de repente, opa, uma luz no final do túnel. Chegou o Uma audiovisual. campanha do GDF. Não deixe de atuar. E aí, o que Só aconteceu? atue em outro ramo. Foi um boom para você. Foi, porque aí foi uma campanha muito grande. Minha cara, de repente, estava em outdoor, atrás de ônibus, naquelas coisinhas de parada. O povo me mandando print da televisão. Tu acredita que eu te vi no ônibus? Nem eu tinha me visto Olha só. em jornal, tudo. Minha cara tava em todo lugar. É que não existia. Você viralizou sem saber. Viralizei. E aí eu viralizei. E aí eu comecei a fazer mais audiovisual que teatro. Porque é isso, no audiovisual existe uma coisa de que quando se estreia um rosto, se aproveita muito desse rosto. Aí troca. Só para entendimento, o audiovisual é campanha publicitária. Campanha publicitária, cinema, enfim. Entendi. Tudo que envolve câmera. Tudo que envolve câmera. Ah, entendi, audiovisual. Mas você estava mais na questão das campanhas, né? Tava mais nas campanhas, ainda nem pensava em filme, E aí nada. começou um atrás do outro? Como é que foi isso? Isso, aí começou assim, um atrás do outro, por conta dessa coisa, né, dessa atuação e da forma rápida como eu passei. Ela fez uma vez, foi um take. Foi um take. Olha só, primeira. Foi de primeira, passou e fez, e não tinha muito problemas comigo no set, porque não... Mesmo sem Tranquilo. saber, mesmo sem saber de muita coisa, aquela coisa do tô nervosa, mas tô observando aqui. Caçadora, né? Sempre... Oxóssi sempre andou você. Tô no cantinho, mas tô atento, olhando tudo. E aí teve a parte 2 desse negócio, dessa propaganda, veio outra propaganda, e é isso, foi aquela coisa mesmo. Quando você tem um rosto, e comecei a fazer... Acho que a primeira série foi Crias de Dulcina, uma coisa assim. Aí já teve uma sériezinha, uma participaçãozinha, começou as participaçõezinhas. E como é que funciona isso? Vamos lá, olha cinema. só, é isso que eu quero entender. E até para nossa audiência também. Até então você começou no audiovisual e aí você começou a fazer parte de um casting. Era você por você ou tinha um agente, se eu posso falar seu nome, eu não sei, um agente te intermediando nas campanhas que você se encaixava? Era muito comum. Naquela época era muito comum você se agenciar. Porque aí o cliente ele sempre entra em contato com a agência. E você estando na agência, você é uma pessoa apta a ser escolhida, se você está dentro do perfil. Então era muito comum se agenciar, mas eu não era agenciada, eu me agenciei depois. Aí depois eu desagenciei também, né? Mas continuo com a mesma produtora. Parece que foi onde ela foi, eu vou atrás. Mas é uma parceria muito bonita também. Então, assim, e aí, você ficando famosa, começou a executar vários audiovisuais e tal. E como é que foi partindo para essa parte do teatro e cinema? Vamos primeiro, como é que foi esse interloque aí entre um e outro? Eu fui aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes é um pouco difícil escolher qual que eu gosto mais, se é o audiovisual ou se é o teatro. Eu amo os dois, é muito bom. O universo da atuação no geral. E no audiovisual, tanto na frente quanto atrás das câmeras, olhando tudo, vendo o detalhe de tudo, vendo por fora, né? Que ali você tá atuando, você tá se preocupando só com o que você vai entregar. Mas quem tá atrás tá olhando tudo. Sim, é o todo. E isso é muito bom. Isso é muito bom também, essa loucura. Foi onde você desenvolveu outras habilidades que vão chegar já. Eu sei que você é danado. E aí eu comecei nessa coisa, assim, né? Nesse rosto muito frequente nas campanhas, nessa coisa de começar a fazer algumas figurações em curtas, Mas como é que... filmes, você era chamada? Aí, eu era chamada. As pessoas começaram a ver esse rostinho bonito, desenvolto e tal. Conhecia essa personalidade maravilhosa, Foi um boom dos dois ao mesmo tempo. Olha que interessante. Que aí teve um boom de algumas peças de teatro do Dulcina, Tango do Presídio, Doce de Leite. A gente teve Só Mais um Gole, que eram de 1 hora, enfim. Aí foi aumentando e você se especializando. E aí eram peças com monólogos, com protagonismo, então dava pra você brilhar. Aí como começou a fazer... Olha só, e aí gente. Foi, quem é essa Geise Prazer? Geise Prazer, vai ouvindo Geise Prazer ali do longe. Deixa eu já te perguntar. Aí fez a propaganda do GDF, que eu sei que foi um boom, né? Estampado em tudo quanto é lugar em Brasília. Aí manhã começou a gostar, porque a cota melhorou, né? Hoje até ela tá. Hoje até ela faz. Ah, é?
Sério? Sua mãe também Fez, atua? fez uma de rede nacional. Eu falei, Você tá pera aí que eu vou te mostrar brincando. que não é bagunça. Olha. E que legal, que Preciso de uma senhorinha pra transformação. campanha do Covid. Eu, bora, minha senhora, eu tenho uma mãe. Olha, e ela adorou. E como é que foi a experiência dela? Ela foi aquela coisa do, de repente, todo mundo tá te vendo no Brasil inteiro. Ai. Ela toda singelinha, assim. E os irmãos mandando, meus tios mandando. Eu vi você, eu vi você, eu vi você. E mandei o vídeo, e o povo postando os stories. Ela começou. Gente, que Falei, legal. entendeu a loucura que eu vivo? Aí, deixa eu te perguntar. Até então, você estava na efervescência, né, do rostinho bonito Já aparecendo, construindo da esse atriz construindo esse portfólio. portfólio. E aí, as pessoas te procuravam ou você já estava naquela ousadia de buscar papéis? Buscava também. Porque Eu- eu aprendi que a gente tem que fazer. E aí, É quando. uma via de mão dupla. Assim, eu fui muito chamada, porque tinha que ter sempre tem que ter uma pessoa preta numa propaganda. Até porque mostrar que o Brasil é o quê? Plural. Plural. E aí, sempre tem que ter, né? E aí, sempre tinha que ter a Geise ou alguma outra pessoa, enfim, não era só eu. E aí, construindo esse lugar, né? Esse rosto sendo mostrado, essa boa agência, né? Produção ali por trás, porque é bom também quando a pessoa te direciona para os trabalhos certos, isso é legal. Isso é bom. Isso ajuda, principalmente quando você não Portfólio, sabe muito né? de tudo, Isso. Então, contei, sabe, ó, amparada por mais uma mulher ali. Esse lugar do, não, vou te direcionar para os trabalhos certos. E aí, depois eu comecei a viver esse mundo do audiovisual e como que funciona a pessoa preta no audiovisual. É isso, eu já ia te perguntar agora. Entendeu? E Aham. aí, eu tive que começar a ativar o modo sagacidade, de também procurar, de também questionar. Então, vamos lá. Porque você está dentro do métier, você, por um momento, nem que seja por um lapso de tempo, você fala, eu não estou sendo visto pela minha pele, estou sendo visto por aquilo que eu entrego. Então, se eu estou entregando bem, eu estou apto a qualquer coisa, né? Quando que você começou a entender que papéis eram negados para você porque você era preta? Todos os papéis são Eu ia negados beber a água uma até pessoa. parei, né? Você viu, né? Eu ia beber água até parei. Vamos beber água junto. Vamos lá. Aquela pose. Todos os papéis são negados a uma pessoa preta. Ele só é liberado para uma pessoa preta se ele estiver em parênteses que a pessoa precisa ser preta. Mas todos os papéis que surgem na cabeça de qualquer pessoa, sem mínimo letramento racial, é sempre uma pessoa branca, a pessoa a ser pensada. O personagem, ele é sempre branco. Sempre ele é primeiro branco. Sempre ele é primeiro branco, sempre ele é primeiro branco. E aí eu comecei a ter que disputar isso com as bonitinhas ruivinhas, os olhos claros, as loirinhas angelicais, né? As morenonas, os cabelos longos, e tinha a Geise lá. Às vezes era a única no set. E você tinha a ciência disso, ou seja, aquela história, aonde o negro quer estar, ele tem que se destacar pela entrega que ele é, sempre, né? Aí eu comecei a perceber isso também, porque até então minha vivência não era essa, né? Quando eu comecei a me dedicar realmente somente a isso, comecei a entender as nuances disso. Então opa, fulana de tal, preta, mas por que o da menina lá embaixo não tem branca? Entre parênteses também. Isso era no script? Como é que chama? Isso nos roteiros que você recebe. Nos roteiros? Sério? Sim. Hoje não tem mais, porque aí não pode, a gente né? já começou a cutucar. A cutucar na então, ferida. Dentro do que você pode pisar ali para também não ser aniquilada por ter uma opinião, porque isso é muito importante, saber ter cuidado também da opinião, você sendo a pessoa preta. É insuportável ser uma pessoa preta, gente. A gente ama a nossa cor, brilha, é linda. Mas eu acho que pessoas brancas não aguentariam um segundo, porque é insuportável. Você tem que estar pensando em tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Sim, porque é aquela história, você não pode dar brecha para que tá relaxado, essa questão do contrário venha te pegar num local tão menor. O que você tá falando é certo, é real. Qualquer outra pessoa podia dizer, mas você sendo uma pessoa preta, toma uma dimensão maior. É verdade. Toma uma dimensão muito maior. Ainda mais você viver na arte, né? Então tinha que tomar cuidado também. Era sempre aquela coisa da malandra, né? Ah, mas aí eu posso soltar uma fala? Sabe? Quando você já estava mais assim, mais íntima das pessoas. Porque de tanto fazer, você vai conhecendo os trabalhadores, né? Você vai conhecendo o técnico de som, de luz, a pessoa, a AD, a assistente de direção, né? Às vezes a preparadora de elenco também você conhece. Você vai até você chegar numa equipe, você conhece todo mundo. Então, você consegue falar mais à vontade, porque as pessoas te conhecem.
Já Sabem sabe quem e você é. sabem que aquilo é uma opinião. E tem Hum, consciência, né? Letramento racial minimamente. uhum. Ainda bem. A gente ainda topa com algumas pessoas que são meio tapadas, mas... E quando você começou a ir para esse universo de você pegar o portfólio e mostrar, e de repente te dava um espaço. Não, vamos fazer o teste. Aí você sabia que você era melhor, mas você não era escolhida. Aí você sabia Ai, que isso era... sempre. Tinha muito. E aí, às vezes, tem que se preocupar, porque pode soar como arrogância, ou como aquela coisa do rei da barriga, que só você é boa, só você... Não, mas às vezes você tem esse lugar racional de... Eu sempre tive essa visão racional, de olhar e falar, mas gente, não foi legal. Só Entendi. porque ela é branca, né? Ah, então tá. Tá, mas você já chegou a questionar isso abertamente? Por que que eu não fui selecionado se de repente o meu teste foi melhor? Porque com certeza, já que você transitava nesse universo Ai, das não, pessoas do não. Eu backstage, ainda né? não Não? cheguei nesse lugar porque eu acho que tem que ser muito... É muito aquela coisa da guerreira de uma flecha só. Não sair reivindicando tudo. Entendi. Não sair Tem que querendo ser estar em todo seletivo. espaço. É. Não querer ter todos os amigos. Uhum. Era sempre objetividade. Era sempre... E não à toa me trouxe até onde eu tô hoje, né? Meus amigos que eu consegui formar, que a gente tinha um tipo de convivência saudável, familiar, de estudo, de aprontar, claro, éramos adolescentes, somos humanos, Lógico. adolescentes, Todos, não era santo. todos, né? Mas também não era a pessoa que a minha mãe não conseguia viver em paz longe de mim, com medo de eu tacar fogo, entendeu? E aí sempre tinha esse lugar, sabe? De estar no Uhum. lugar certo, com as pessoas certas. E eu acho que também tem esse lugar do reivindicar o certo. Momento apropriado para você, como De... você falou, guerreiros na frente só, para ser assertiva naquilo, Sim. né? Então, às vezes, era uma campanha ali, era um papel ali, era uma figuração, uma coisa pouca. Você ficava, tá. Nem lembro mais qual Importante era é o ser trabalho. vista, gerar volume, né? Nem lembro qual era o trabalho mais. Acho que também vem Entendi. essa coisa de não era pra eu estar ali. Não era pra eu ter feito aquilo. Mas Que aí eu fazia outra coisa. Entendi. Ah, entendi. Mas aí era a oportunidade que você tinha, de repente, aumentar uma fala, te mostrar o Ah, destaque, tive. diferenciar o seu Fiz. valor. Não, aí eu já fiz. 2017, eu acho. 2018, eu não lembro muito bem o ano agora. Eu lembro que era ano de pandemia. A gente tava gravando um longa. Ele nunca foi pro ar, não sei nem se eu posso falar o nome. Ó, então fato, aguarde. Mas vá. é isso, a Quanto gente foi fato gravar sem um contar o longa. santo. Aí olha o incrível papel da Geise Prazeres. Hum. A melhor amiga da Branca. E eu era literalmente a sombra, não só de cor. Porque Sério? eu tinha que estar Rainha Elizabeth, sempre um passo atrás. Porque a protagonista era ela também, né? Ela era a protagonista. Mas eu tinha ali um papel. Certo. Eu tinha ali um papel. Você estava aparecendo. Eu tava ali, em cena. quando dava close nela, dava em mim, porque eu tava sempre ao lado dela. Aí fui olhar o roteiro, 3 falinhas. Falei, não posso. Não dou conta. Não vou dar fazer isso. conta. Ninguém vai ouvir minha voz jamais. E aí foi esse lugar nos testes de cena. Só tava uma improvisação ali que não tava no texto. Falava minha fala, mas dava uma contextualização às vezes. Ou falava algo depois, sabe? Jogava uns Não cacos. fugia do roteiro, mas não tava fugia, ali. mas jogava meus cacos. Se o personagem... E eu tava gravando com gente que é de Globo, que é de Record. Olha. Sabe? Aí tava eu ali, a Geise Prazeres. Não A dava. atriz do DF, porque os outros eram de São Paulo, Rio, Minas, BH, enfim. E tava eu ali, eu falei, não, eu vou ter que falar alguma coisa, pelo amor de Deus, todo mundo fala muito, a presa não fala nada, não vou falar. E aí eu soltava caco mesmo, deixava orgânico, não no sentido de querer aparecer, entendi. mas de... Assim, eu estou a personagem aqui. ali, ela tá viva. Eu estou aqui. Ela não tá só se mexendo muda, ninguém fica se mexendo mudo. Ela tá viva. E aí, quando ele falava... quando ele fazia alguma movimentação, eu reagia na fala, porque aí chamava a atenção do público. Falei, o público que tá sentado, nem que seja 1 segundo, ele vai virar olhar, ele vai olhar pra mim. Ah, tá. Porque eu vou reagir com fala. Olha a reação, olha a visão estratégica. E aí eu lembro de até alguém falar, mas isso não tá no roteiro. E aí o diretor falar, não, continua, tá lindo. Tá vendo? Eu falei, tá vendo? Eu não Ou vou seja, ficar, poxa. Você via isso como intuição já? Ou a percepção? É sempre a percepção. Uhum. Se aqui eu posso, se não é errado, eu sempre falo isso assim. Se não é errado, não vai ofender ninguém, o que custa? Então isso seria uma forma de você... Você só não pode chegar no espaço que é do outro se jogando. Olha só, então essa era a sua percepção e você
construir formas da sua narrativa. Seja pela revolta, porque você se revoltava, pelo que eu Pô, vi, né? para. Seja pela sua fé, ou seja pela beleza, que você é bonita, mulher. Obrigada, para. Você é bonita. Se a manchete tivesse visto a Thaís Araújo junto com você, você ganhava um papel, beleza? Thaís, eu acho você linda, tá? Todo respeito o Lázaro Meu Ramos, Deus. né? Não, mas sim, porque tem isso, né? E presta também, preta, bonita, desenvolta. Eu fico imaginando você atuando e de repente você vai roubar a cena e vai causar inveja. E como no mundo a inveja, pra gente que traz na pele o quê? Essa trigueirice, vão querer pisar no nosso calo, né? Ai, Que é uma forma de sempre. querer nos diminuir, né? E como é que você lidava com essas situações? Você sempre tirava de boa como você está tirando aqui? Ou não? Quando você vê que tinha uma discriminação, queria te colocar num lugar pequeno no qual você não se sentia pertencente, que você era maior. Como é que você driblava essa decepção? Que é uma decepção Sim. interna e a gente tem que saber lidar com isso. Frustrante, é horrível. É horrível, é horrível. E você não perder a deixa, não perder a bola, não deixar a peteca cair. Como é que você porque trabalhava isso mentalmente? a escola veio, tá vendo? Aquela coisa do CSH lá na infância, a escola que te educa. Educação ninguém tira. Porque foi um mês inteiro de novembro aprendendo sobre a consciência negra, o racismo, de que a Princesa Isabel não salvou ninguém, não. De que a gente continuou lutando, de que fomos jogados, fomos marginalizados, de que foi só um cumprimento ali. Ai, assina aí, cumpre aí o papel, mas e aí depois? Ninguém foi amparar. Então, chega com essa educação de berço, né? Essa base bem sólida. Como você falou, né? Você consegue reivindicar as coisas certas com argumento. Então, era sempre esse lugar do... Ah, mas por que no meu tem a preta em parênteses e o da Malu não tem? Aí a pessoa se toca naquele momento. De uma coisa que talvez nem ela. É porque já tá tão estigmatizado, né? Sim, realmente. Não é certo mesmo, não. Olha assim, só. Nunca tive de cara com muitos embates, né? Mas o registro, batendo boca, né? mas sempre fazer o registro. Plantando aquela coisa do... A sementinha. Eu posso falar mais alguma coisa, eu tenho pouca fala. Bem muito tranquila, mesmo, né? Muito tranquilinha, muito sorrateira às vezes. Preciso. Não, e aquela Mas história, sem essa sem malícia. Não, e aquela história, não é o que, é o como. É. O como abordar, você fazia o quê? Quebrava a resistência. Porque o que em questão não é de interesse de ninguém. Com certeza. E aquela história, tem um então, ditado que representa muito o que você está falando. O andorinha só não faz verão, né? Então você tinha que saber como fazer o seu voo para que ele fosse o quê? Assertivo. Até porque geralmente eu estava ali sozinha. Era a única pessoa preta. Sério? A única atriz preta. Então, não tinha muito apoio. Se eu olhasse pro lado, se eu caísse, se acontecesse alguma coisa, só ia ter pessoas brancas ao meu redor. Então, eu tinha que realmente saber o como. Mas eu fazendo o meu papel enquanto pessoa preta ali. Não deixar passar batido. Entendi. Sabe? Ou seja, dentro daquilo que estava, tinha que ser o the best. Exato. O melhor. Tá? Fazendo o meu. E agora você me tocou, porque eu sou curioso, tá? Eu não sei se eu sou do Oxóssi ou de Escorpião, ou se eu sou de Escorpião ou Oxóssi, que eu sou curioso, tá? Deixa eu te perguntar, já que você está falando que você era a única pessoa preta, e do jeito que você mete medo em concorrência. Como era o acolhimento do elenco com você? Sempre muito tranquilo. Mesmo branco? Mesmo branco. É sempre muito tranquilo. E que bom. Porque aquela que já sempre ia com arco aqui, né? Assim, fala coisas pra mim, eu vou falar assim. Coisa Sabe boa. aquela discussão que você fala que você tá lavando a louça e você lembra? Nossa, podia ter dito isso. Não, eu era antes. Não deixa passar, não deixa falar, não deixa te colocar nesse lugar, que era sempre esse lugar mesmo, do menor. É rápido, raciocina rápido, reage. Não deixa de reagir. Amor, eu cresci com 4 primas atentadíssimas. Você não tem ideia do que a gente fazia uma com a outra. E aí, quando você muito pegou... amor, mas também um zerê bem difícil de lidar. Isso que então eu tinha agora. esse lugar sempre né? Reage, amor. Você nunca foi essa música morta. Artista, só tem você na família? Cara, eu acho que sim. E como foi a recepção da sua família, você se projetando para esse universo? Uma novidade. Foi uma coisa inédita mesmo. Foi um espanto, né? Assim, minha irmã cantava em barzinho. É cantora? Minha irmã cantava em barzinho. Olha! Eu ficava com a minha irmã.
Por isso que essa coisa com a música também era sempre muito próxima, porque eu tava lá, ela tava ali, eu tava lá junto. Tinha que ficar comigo. Entendi. E aí Era ela o tava chaveirinho. apresentando, eu tava ali, a plateia dela sempre era eu. Às vezes dançando bambolê, é o tchan. Que é É um verdade. quiricuzinho, assim, pequenininho, com bambolezão, Geise Prazeres ali. Mas, assim, de ter essa magnitude, essa grandeza, de chegar a ser premiada nacionalmente, é uma coisa inédita mesmo. Sim. Mas foi uma Até coisa que todo porque- mundo ficou muito feliz, assim, surpreso e feliz. Eu acho que De surpreso mandar- foi que nem a gente ficou com a Fernanda Torres com o filme lá agora premiado, né? Porque a gente sabe que a gente tem Voz de Fala, um país latino, dentro de uma premiação que é tão focada pro mercado acima da linha do Equador, né? Sim. E de repente a gente tem algo nosso com essa dimensão, a gente espanta por ter sido reconhecido, mas não espanta pela qualidade da entrega. Exato. A gente tem que deixar isso bem claro e registrado, né? A gente registrou esse alvoroço, a gente Aí. deixou em... Aí, é isso aí. Eu E achei você esse falou uma lugar, coisa interessante aqui, entre várias, né? Mas eu pequei. Poxa, eu não podia deixar passar desapercebida a minha fala, que tinha gente da Globo, gente da Record, e você e eu de Brasília, gente do Rio, de Eixo São Anônima, Paulo. coitada. E aí? Quem é ela? Como é que esse povo te percebeu depois? Uma coisa é você estar em cena, e a gente sabe que você é gigante, você preenche uma tela inteira. A gente percebe, isso é notório. Obrigada. E depois claquete, acabou. Aí como é que era a receptividade de você perante quem manda, direção, essas coisas todas? Como é que foi isso? Acho que poucas vezes eu tive problemas em set, em teatro, pouquíssimas vezes mesmo. Porque eu sempre fui... esse lugar, sabe? Eu não quero lutar essa guerra, não. Entendi. Não Tchau, vale gente, a pena. beijo, que preguiça. Entendi. Gasta energia, não quero gastar com você, não. É muito... minha energia é tão Tominha, difícil pra carregar. Eu vou descarregar assim, com quem? Com o quê? Não. Eu tive muito pouco embate, mas coisas bem relevantes mesmo. Então, não tem uma coisa muito... que cheguei e revolucionei dentro do set, falando tal coisa, fazendo tal coisa. Não, era sempre muito tranquilo. No set, às vezes, até eu chegava mais tensa por conta disso, né? Aquela coisa, é muito insuportável ser uma pessoa preta às vezes. Porque às vezes você tá muito armado pra uma situação que não precisa. Então, era meu primeiro contato com uma grande sociedade leva produção. isso, né? Uma grande produção. Um elenco pequeno, e eu tava ali dentro daquele elenco. Dessa vez, eu não tava mais enquanto figuração numa multidão. Eu tava do outro lado Você do já elenco. era um indivíduo dentro Eu fui do caminhando contexto. mesmo, degrau por degrau. Claro, comecei protagonista de uma campanha, mas ao recorrer dos trabalhos, era sempre... Aparece ali, 3 segundos de cena, assim. Olha lá, mãe, eu! E aí depois... Não, eu lembro que eu cheguei, aí... Como eu já conhecia todo mundo, aí conhecia até a tia da comida, era graça, era maquiadora, era todo mundo. E já fui puxado, o imã já foi direto pra quem você conhece. Uhum. E fiquei ali socializando com as minhas pessoas. Ou seja, quando você chegasse, alguém chegasse, nossa, ela tá tão integrada, ela já faz parte. Mas aí ninguém sabia que era eu, a atriz. Porque Olha. eu cheguei, eu fui pro núcleo dos trabalhadores, porque era quem eu Olha. conhecia ali. Os artistas mesmo eu não conhecia. Conhecia assim, é o fulano do Chiquititas, é fulano não sei da onde. Eu ficava, nossa, tá. Tanto que eu não conhecia essas pessoas quando eu cheguei. Que é muito diferente quando te mostram numa câmera, quando você vê. Tanto que a reação foi... A minha voz de dentro, meu controle ali, né? É assim que você é. Eu por fora, nossa, que prazer te conhecer. Não, mas tão pequeno. Eu te vejo tão grande na Gente, tela, famoso né? é muito diferente, né? Às vezes é mais feio, às vezes é mais... Enfim. E A aí câmera, eu lembro... a lente faz milagres. Foi marcante pra mim, porque a protagonista, a Malu, ela chegou e aí ela sabia que eu já tava no set, mas ela sabia quem eu era. Olha. Aí ela foi... Aí alguém falou, vai lá pra fazer a marcação de cena, né? Sempre essa preparação muito grande. Às vezes a gente demora mais preparando que gravando algo. E aí ela chegou muito receptiva, então você pensa, uma menina super glamurosa, mais nova que eu, tinha, sei lá, 20 anos, lindíssima, né? Fina, branca, privilegiada. A cara de patricinha que essa menina não tem, mas muito humilde, muito gente boa, muito legal, mas a carcaça dela é muito, sabe? Olha. E aí ela chegou, tipo, já com figurino. Amiga, sua doida, eu tô te procurando o set inteiro. Olha, que legal. A gente tem que ficar junta.
Aí, caiu toda a armadura ali por terra. Ou seja, você teve que se desconstruir Tive aquele que estereótipo, desconstruir, né? já estava relaxada, porque já tinha conversado com meus amigos, né? Tava ali descontraindo, tomando meu café, 6 horas Entendi. da manhã no set já. E aí ela chega, me quebra todinha com essa recepção, e me deu um abraço, assim. Ah, Aí eu, oi, é que eu tava ali no cantinho. Não, a gente tem que ficar junto pra ir conversando, interagindo. Não. Eu falei, tá. olha que E aí legal. foram várias diárias, né? Sempre juntas, sempre juntas. Geise chegou, ela já grudava. Então, sempre muito bem recepcionada. Assim, a gente trocava muita experiência, né? De como é lá, como é em Minas, como é em São Paulo. Ai, como é no Rio. E Entendendo hoje, um espaço do outro. essa história que você bem falou, Minas, São Paulo e tal, de repente você se viu dentro de um contexto que uniu várias pessoas de lugares diferentes. E quer queira, quer não, você é uma figura de destaque no DF. Como que o DF te vê? Ou se o DF, enquanto governo, dá espaço, a gente sabe como que é a cultura hoje aqui, né? Então, como é que está esse trânsito da Geise como artista, mulher negra, dentro do DF? Para a gente depois já perguntar para outros espaços. Eu acho que aí chega esse lugar de momento de transição. Porque o boom mais recente foi Pai Nosso, né? Que foi o teatro. Isso que eu te O pergunto. boom mais recente está sendo o Pai Nosso, está sendo o teatro. E aí veio junto Curta, né? Que também já teve o boom ano passado, tudo, sabe? Tudo junto ao mesmo tempo. E aí foi esse lugar também, de enquanto um trabalho novo, a gente sempre tá pagando para viajar, para apresentar, nanã. E aí agora começando a colher muito bem, muito bons frutos de pessoas de instituições importantes e assistir a gente para saber como é nosso trabalho, para poder contratar a gente, querer conversar com a gente. Olha Né? que legal. Espaços que a gente tinha que disputar muitas vezes assim para poder estar dentro, agora a gente é convidado para ir. Ou seja, o Contratado pra reconhecimento ir. já começa Exato, a ser mais... agora começou esse lugar assim, bem. É aquela coisa, né? Espaços de formiguinha na velocidade de uma preguiça. Pequeno e lento. Mas tudo no tempo. Tudo no tempo. E quando começa, a gente falou, a gente está conversando e eu sei que sua mente muito ativa está em vários contextos diferenciados, mas eu ainda estou no contexto do audiovisual. Quando que começa os contatos da Geise com o teatro e com o cinema? Sempre tudo ao mesmo tempo. Tudo simultâneo? Não teve muito... Quando parou tudo. Quando voltou tudo. E aí pandemia, é sazonal, né? que é normal, né? Às vezes tá lá, às vezes não tá em cima, tá embaixo, tá aparecendo muito, não tá. O que é normal de acontecer. Mas sempre tudo ao mesmo tempo. De verdade. Então, pessoas que iam assistir no teatro chamava pro cinema. O que foi que aconteceu? Né? Fui ver sua peça, eu gostaria de fazer um teste para o curta, nananã. É E porque aí, assim, sempre tem a gente vai... como é que eu vou falar? Os olheiros teatrais, não sei se é esse nome que dá, porque eu vou aprendendo com você. Sempre tem os olheiros para ver que novos talentos estão se despertando no mundo afora. A gente tem muito esse lugar de um assistir o outro. Tá. Infelizmente não é muito comum, porque às vezes tá todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Entendi. Então, a última pessoa que a gente cobra tá na nossa plateia, às vezes é um amigo de profissão. Se ele estiver no mesmo fim de semana que a gente. E aí, assim, sempre que surge um tempo, a gente vai assistir um ao outro, né? Pra saber como que o outro grupo tá pensando, o que tá acontecendo, além da minha bolha. Uma troca. E assim acontece muita parceria. Comigo aconteceu muita parceria, assim, te vi no filme, te vi no teatro. E aí um vai chamando o outro, vai sempre se cruzando os dois. Que legal. Então, foi nesse contexto que surgiu essa oportunidade de você estar com o Pai Nosso? Conta só um briefing de como foi, porque, gente, isso foi uma comoção. A sua interpretação em Pai Nosso é uma comoção no cenário desse teatro, dessa peça, desse monólogo, né? Como é que surgiu essa oportunidade? Pai Nosso, ele foi um acontecimento. E envolve muito a questão da... E é aí que eu introduzo a questão da espiritualidade com o meu trabalho, né? Que a gente começa a se introduzir, porque foi algo, é aquela coisa do eu quero a coisa certa no tempo certo, eu não quero ficar perdendo tempo com qualquer coisa. Não quero estar juntando de um em um para ter 100. Eu prefiro esperar o 100 de uma vez, então. Às vezes, sabe? Entendi. Aquela coisa do ser mais objetivo, porque juntar de 1 a 1 você cansa mais.
É verdade. É Aqui mais você pode fazer um esforço pro esforço mesmo... maior, mas é de uma vez só. de uma vez só. Entendeu? E foi esse lugar, assim, não, me coloque conversando com o Exu mesmo, que é o dono dos caminhos. Me coloque no lugar certo, com a pessoa certa, eu quero um monólogo. Você... Eu pedi. Eu pedi pra Exu, mas não, Laranha, 1000 vezes. Gente, você tá vendo como o Orixá ajuda? Eu lembro do dia que eu estava deitada. Conte-me tudo, coisa não assim, me né? escondas nada. Aquela frasezinha de sala, né? Eu lembro da oração pra que... Mas foi esse lugar já tinha feito várias peças com elencos incríveis. Gente, é tão bom às vezes você dar essa sorte também de só lidar com gente boa, de só trabalhar com gente legal, de que tem atrito, tem estresse, mas tá todo mundo ali trabalhando, não vira um rancinho, uma treta adolê. Adolescente, sabe? Bom você ter falado. Atritou, resolveu, o objetivo aqui é outro, não é nem eu nem você. É o resultado. Nem eu nem você aqui. E então já tinha feito muito disso. Falei, cara, muito legal, tô gostando, eu amo. Mas, queria tanto. Aí foi lá, pediu pra Exu, Senhor dos Caminhos. Pai, vem cá, eu preciso falar com o senhor. Axé. Pai, me dá uma bicicleta, não. E aí, como é que surgiu? Quem que diga encruzilhada bicicleta, foi essa? Pedi, tava nesse momento de querer e não lembro muito bem o contexto, se era de uma coisa muito pesada, se foi só de seguir na intuição mesmo e deita aí no chão, conversa aí. E foi isso mesmo, deitei no chão, conversei. E pedi, e fui viver minha vida. Sabe quando eu me toquei de que eu tinha sido atendida? Quando o espetáculo já tinha apresentado. Você tá brincando. Ou seja, você deixou fluir. Foi, aí eu falei, é mesmo, eu pedi. E como é que te acharam pra essa peça? E aí foi aquela coisa, com né? Vinícius Áviles? Foi aquela coisa da filha que se sente a prodígio. Eu pedi, meu pai ouviu e atendeu. Então mostra pra que veio. Nossa! Obrigada! Vamos agradecer então, eu fui dar meu melhor. Vini e eu, é uma amizade do teatro também. A gente se conheceu na Casa dos Quatro. A gente, é ali começa a nossa trajetória. Eu acho que sempre se cruzando, né, nos teatros da vida, ele também sempre foi do teatro, mas a gente se encontrou mesmo as encruzilhadas ali, na Casa dos Quatro, Vini, eu e Josias. E a gente tava nessa coisa do produzir seu próprio trabalho para poder... Olha só que interessante. Ganhar mais dinheiro. Lógico. E de onde surgiu a ideia? Foi esse lugar, assim, gente, vamos criar um coletivo? E aí começou a burburinho do coletivo, chegou o nome do coletivo. Criamos o coletivo. Mas até então era um coletivo. É isso, estamos no coletivo. E aí, Vini, dramaturgo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Juro, assim, todos os textos muito bem pensados, estudados, conectados. E que as pessoas conseguem se identificar e entender que pra gente é uma preocupação muito grande o que o público sente na plateia, seja de qualquer classe social, ele entenda. E não saia dali sentindo burro, como eu já saí, muitas vezes. Entendi. Por não entender. Tipo, não sou burra, não. Eu que não entendi mesmo essa viagem aí que vocês fizeram. Mas a gente sempre com essa preocupação. E aí ele chegou com o texto. Falei, amiga, lê esse texto aqui pra mim. Antes não era um monólogo, não era pra ser um monólogo. Tanto que ele falou, quem você pensa de atriz pra fazer a sua mãe? Eu falei, né, dentro do... enfim, chegou, amiga, lê esse texto pra mim. E aí eu li. Só que no decorrer da leitura, eu fui mudando o modo de falar, né? Porque eu fui entendendo que era uma pessoa simples. Não era uma pessoa analfabeta, nada, mas era uma pessoa muito simples, com linguajar simples. E já fui modificando as palavras ali mesmo. Olha. E trazendo tudo muito da minha vivência. Sempre sendo uma criança, uma adolescente, uma adulta muito observadora. Sabe? Muito observadora. Eu nunca tô num lugar só ali. Eu posso estar não falando com você, mas eu tô observando. Atenta, como né? Como o Babalorixá se comporta num podcast. Olha. Entendeu? Gente, estou sendo analisado. Descobri agora. Que legal. É esse lugar, sabe? De sempre estar observando, de sempre estar rodeada de mulheres simples, né? De ajuda. E o texto fui me identificando muito com o texto, muito com... Se não era comigo, era com alguém. Nossa, mas parece fulana, mas parece ciclana, mas parece amiga da minha mãe. A sua história, né? Ainda mais que é um texto para mulher, né? E já fui ali. E aí, no final, ele... amiga, é você? Aí a gente já começou a
decorar o texto, porque inicialmente a gente estava pensando em apresentar no festival. Foi o nosso primeiro festival, a gente levantou a cena em 3 dias. De um espetáculo inteiro, a gente resumiu ele em 16 minutos, em 3 dias. Nossa. Eu falo, nem Jesus. Foram 6 dias. No sábado ele descansou. A gente fez no sexta, no sábado, no domingo. E aí a gente levantou, apresentamos no festival. Depois do festival, ele falou, não é pra ter outra atriz. É pra ser um monólogo. Caramba. E aí começou toda a... Mas vocês apresentaram no festival? Apresentamos no festival. Já como monólogo? Não. Não? Não, a gente só reduziu. Porque não dava tempo de chamar outra atriz. Reduziu... Pra essa loucura de 3 dias. Entendi. Mas aí nessa redução acabou sendo só você. Só e fui ele percebeu que e você aí ele tinha falou, que ser. não é. É monólogo. E aí a gente reconfigurou tudo pra ser um monólogo. E esse roteiro tão impactante que fala da mulher, fala da sobrevivência, fala exatamente da questão racial. Uhum. E é muito interessante que é vindo de um homem, né? De um dramaturgo masculino. Mas acho que é porque Vini também tem essa coisa muito de A estar... sensibilidade. de estar observando. É o texto sobre as mulheres da família dele. Então tem as fazedeiras de sabão, a mãe dele que jogava futebol, a tia, a avó, todo Nossa, mundo. então foi feito para você. É. Que você já E traz na minha dentro família também, a pessoa que faz sabão, enfim. E eu vou te pedir agora um carinho para nós do Afropod, né? Se você poderia trazer um trechinho dessa grande apresentação para nós, se é possível. Eu vou pegar. Pegar minha cola. Gente, ó, isso aqui é uma oportunidade rara. Vamos ter Geise Prazeres trazendo um pouquinho da interpretação teatral do que foi esse grande evento Pai Nosso. Eu vou fazer leitura. Por favor. Todo o texto me impacta muito. Então, quando falar, escolhe uma... Não sei. Não sei. Qual contexto você quer? Aí eu vou lá, procuro no texto e escolho. Porque ele viaja muito em muitas épocas, muitos contextos. Mas eu acho que depois de tudo que a gente falou aqui sobre briga de espaço, né? Sobre sempre ser a minoria, um espaço elitista. Cinema, ele é muito branco, né? Ele é muito masculino. Até porque são essas pessoas que têm acesso. Cinema é caro. É caro de estudar, é caro de investir. Teatro também. Porque você precisa abdicar da sua vida. Você não pode ter uma atividade paralela demais para fazer teatro, né? Então tem que se dedicar. Tem que ser tem que dedicar imersão, tempo. Né? Então tempo é dinheiro. A Total. gente, minoria, não tem muito essa coisa de porque tem a sobrevivência, né? A gente tem a sobrevivência ao nosso lado o tempo inteiro. Mas aí, depois de um contexto, de uma abordagem policial, contextualizando, né, o trecho, assim, depois de uma abordagem policial muito grotesca, de ter pegado todas as coisas dela, né, da polícia ter levado todas as coisas dela, porque Pai Nosso, ele foi inspirado numa história real. Em 2023, um grupo de trabalhadores ambulantes da rodoviária do Plano Piloto foram drasticamente, né, a palavra mesmo, assim, abordados pela polícia militar e de uma forma muito muito violenta, né? Tem um áudio, o áudio do espetáculo, ele é real, ele é um corte do vídeo, a gente trouxe o áudio para que a plateia sinta também esse impacto, onde um policial aponta uma arma para uma pessoa que está armada com nada, só com a revolta de alguém tá levando o sustento dela. A única coisa que ela estava armada era ali. E ela tinha todo o direito de estar com raiva e desesperada. E aí resultou nessa ação truculenta da polícia, que também entra na cena. Então, depois dessa abordagem, ela tem esse momento de lucidez e de trazer esse recado para o público, que eu não sei quantas vezes eu já passei por isso. Foram muitas. Uns dias mais violentos, outros menos. Mas eu sei com certeza o que eles querem. Eu sei que eles querem que eu fique presa dentro de casa, que eu me tranque dentro do quarto, que eu volte para a senzala ou que eu até me mate. Mas eu não vou ceder. Eu vou continuar. Eu vou continuar lutando.
Eu trabalho duro, acordo cedo, faço minhas coisas, rodo esse DF inteiro, dou minha cara a tapa. Mas o que falta para eu chegar no topo? Eu quero chegar lá. E eu vou chegar lá. Quero chegar lá e ter a vista de cima. Apreciar a mesma paisagem de quem tem o privilégio de sentir a brisa do vento batendo na cara. Eu quero olhar para baixo e conseguir puxar pelo braço muitas de mim, para que elas também consigam apreciar o horizonte. Nossa. Esse é muito bom. Palmas pro Vini. Não, que lindo. É um Aí é um texto- conjunto, né? É, É o dramaturgo, é a atriz que é consegue quando ela incorporar a personagem. discursa, Nossa. discursa sobre a realidade nua e crua. Ou seja, ela tinha tudo para se vitimizar, tudo para desistir. E ela faz o contrário, Mas é muito né? um pouco Geise, né? Sempre essa pessoa rodeada de circunstâncias ruins e se esquivando de tudo a todo custo o tempo inteiro. Você acha que essa foi a cena mais impactante do espetáculo Essa todo? cena ela é linda. Foi um processo muito lento, porque e nenhuma apresentação ela é igual, porque a gente sempre muda alguma coisa, aprimora alguma coisa, acho que acho que é melhor fazer tal coisa. Aí a gente testa. Se dá bom, vocês veem, se não dá, vocês não vão ver nunca. Mas todas as cenas, elas são muito... O Vinícius tem um olhar muito lindo, assim. E eu acho que essa relação de também... esse lugar seguro de ter como opinar enquanto atriz, né? De como dar uma pitadinha de sal ali. Se a gente colocar um laser na cena, e aí o público ficar vendo um laser apontado nas costas dela, e aí surge o laser. Mas a cena já tava... E aí vem o Josias com a visão da iluminação. Não, então a gente vai pro tal cor. Então, todas as cenas são muito bem pensadas, de Elaboradas verdade. para tentar E aí, agora que a traduzir gente pro tem público isso o impacto pronto, emocional, como né? que o público recebe Olha. isso? E o que você, enquanto público, pensaria assistindo isso? E aí, volta pra cadeira e discute. E aí, se tá bom, fica. Se não tá bom, não vê nunca. Mas eu acho que essa cena, esse texto, essa cena, porque ela acaba de sair dessa truculência, né? Ela sai de um sonho lindo, ela sai de um sonho maravilhoso, volta para a realidade nessa abordagem, e aí ela surge debaixo de um pano branco e coloca assim, e ele remete a Nossa Senhora Aparecida. Nossa, É a foi cena. seu Pai Nosso. E é sem diálogo. E ela só fica andando com aquele pano branco passando pelo palco como uma cauda e o manto aqui e o rosto sereno, porém revoltado, sabe? Era uma coisa que o Vini falava muito assim. Não, eu quero ela calma. Não quero ela gritando, esbravejando. Ela vai falar isso calma, mas assertiva. Esse rosto tem que estar... Então era o que eu também, enquanto Geise, estava sentindo ali dentro, né? De ler é gatilho. Viver é gatilho. Ver é gatilho 2 vezes, porque eu tô lendo e às vezes eu tô na rodoviária e eu vejo. Com certeza. Então é gatilho 2 vezes. E aí você viver e reproduzir. É muito forte. Estando no lugar da vítima, do oprimido, sabe? Então, segura, não. Aí ele falava mesmo, não, eu tô vendo a Geise. Que era a Luzia. E aí, essa cena ela é muito impactante por isso, porque ela se coloca nesse lugar, ela vem desse lugar de oprimida e invoca a santidade. Se coloca enquanto santidade, um Sim. corpo ali também. Eu vi fotos, e as fotos, para mim, é de pleno empoderamento. E eu queria ver, gente, essa foto tá me passando tanta coisa. E eu fiquei assim, você agora está conseguindo decifrar, para mim, a emoção que eu tive vendo a foto. Que eu falei assim, porque olha o título, Pai Nosso, né? Aí depois você pega a sinopse, você vê, caramba, é uma negra lutadora. É a representação clássica da mulher brasileira. Trabalhadora. Eu lembro que, inclusive, no título, eu falei, por que não é Ave Maria? Tem uma mulher em cena. Gente, essa mulher, tá vendo? Não, a gente tá falando de mulheres, é da mãe dela e da avó dela. Ela cita o pai dela e teve esse cuidado também. Não dá muito protagonismo pro pai dela. Não foi ausente, mas fala, só cita. É só um passando. Sempre que ela busca ali da ancestralidade é mãe e vó. Não, mas por que também então não é uma Ave Maria? E aí vem todo o contexto. E lá vem você, né? E Revolucionária. Vindo de um dramaturgo masculino, pai nosso. Aí vem uma mulher preta em cena. Todo mas contraditório. É a representação da Nossa Senhora, né? Total. Agora, deixa eu te perguntar, é uma personagem muito densa. Como é que você tá em cena e tem toda uma carga emocional,
porque tem vídeo no YouTube, é uma carga toda emocional em cima, e depois como é que você consegue se despir dessa personagem? Porque eu falei, nossa, eu vou ter que fazer um ebó. É sério, gente, que ela carrega uma dor, parece que você sente no coração, é sério, sua interpretação é belíssima. Eu falo, meu Deus, eu tô sentindo a dor que ela tá passando em cena. E eu fico pensando, gente, é uma catarse que você tem que fazer depois, para se desfazer dela. Não consigo fazer, é sempre tudo muito rápido, porque tem gente lá fora pra tirar foto. Meu Deus do céu, olha. O processo, ele é o anterior, ele é o de entrar na personagem. O sair, eu só saio. Porque é sempre essa correria, de verdade, assim. Ainda fica muito dela ali, eu guardo, né? Fico cuidando pra não... Às vezes é muito denso, é muito tempo. Porque é uma troca muito do público também. Então, o que a gente recebe do público também é importante. A energia que a gente recebe. Tem espetáculos que eu termino bem assim, tipo, nossa... Impactou. Que coisa. Ai, no outro é tipo, nossa, que legal, hoje vai tão legal, vai tão divertido. Esse eu acho que devido à repercussão e a empatia que o público tem com ele, eu acho que você, caramba, deu certo, que bom. Eu tô conseguindo dar o resultado que eu quero. Começa ali naquela coisa da passagem técnica, né? Que só passa os áudios, vai, posição, Luiz, Ana, se tá certo, corrige, se não tá, tanto. Começa ali. E aí, quando começa a vir os avisos de horário, ó, faltam meia hora, faltam 40 minutos, ó, quando começa essa conversa, já acabamos aqui, agora é só, aí eu já começo ali. Eu começo mexendo nas coisas dela e aí ela tem que ir vindo. Então, é separando o cestinho. Literalmente não, às vezes os meninos são muito generosos, às vezes não, sempre, são muito generosos, às vezes ele já fica tudo pronto. Eu vou lá, tiro tudo de novo. Eu vou fazer uma pergunta Coloco agora. Tudo de novo. E aí começa ali, aí veste o vestido, ela vai chegando. Olha que lindo. Prende o cabelo, o brinco é o mesmo, a sandália, tudo é da Luzia. E aí ela entra. Porque eu acho que o entrar por conta disso, dessa força, né? Uma mulher simples, uma vendedora ambulante que entra no teatro, sem saber que é um teatro. E eu preciso estar nessa vibe. Eu não posso entrar de atriz bancando a personagem. Eu tenho que entrar a Luzia. E aí a gente vê como é que é a criatividade, a construção desse lugar, né, que o ator tem, né? O ator, a atriz tem. É fantástico, né? Porque é uma incorporação. É você trazer um ser que não é você. Tem umas amigas que falam assim, nossa, eu sentei para assistir o ensaio, e aí você tava de Geise, aí você sentou, fechou o olho, abriu, eu vi o personagem. Coisas que eu não percebo, porque eu acho que já tá muito no orgânico, no automático, sabe? Em ensaios também, quando a gente tá testando coisa nova, aí eu lembro que o último ensaio eu falei assim, ai, você tá linda de animal print. Aí, na mesma hora eu falei, oncinha. Ela não ia falar animal print, poxa. Já vai. São detalhes que... E são verdadeiros, não fogem do cotidiano da personagem, Onde né? você vai ver minha mãe falando animal print? Deixa eu te perguntar uma coisa. Diante de tudo isso que você tem vivido, eu quero trazer o seguinte, 2024 foi um ano muito abençoado para você, né? Foi. Então, 2024 foi um ano de coroamento, coroação, pode colocar o termo que você quiser. Como é que foi ser vitoriosa em 2 prêmios fantásticos em 2024? Acabei de lembrar que eu podia ter trazido, né? Deixado aqui bonitinho. Isso, gente! Meu bebê reborn. Ela tá dando um spoiler, só que sinal que ela vai voltar, tá? Fiquem tranquilos que nós vamos ouvir ainda muito de Geis Prazeres. Eu e meu bebê reborn dourado. Mas me conta, como é que foi participar e ganhar isso? Foi muito essa trajetória, assim, a gente fez um festival aqui, e aí surgiu um festival nacional em Minas. E a gente sempre teve esse lugar de que Pai Nosso é nosso filho mesmo, é uma coisa singela que a gente guarda em cama de algodão, é aquele feijãozinho no algodão num potinho, mas que também é um produto. Porque o mundo é capitalista, somos trabalhadores, eu sou mãe, tenho que sustentar a criança, é um produto. E aí a ideia foi essa, assim, vamos vender nosso produto. Foi aquela coisa, estamos pagando para ir, pagando para fazer, né? Foi uma vaquinha, foi toda uma movimentação, e aí a gente foi para o nosso primeiro festival nacional, e já de cara voltamos com muitos prêmios de lá. Foi um festival lindo, porque a gente já pôde fazer um network muito bom, porque tinha realmente pessoas de vários estados do Brasil,
Então, hoje a gente tem contato de gente de Porto Alegre, de própria Minas, de São Paulo, de Rio, do Sul, do Sul do Sul. Do Sul do Sul. Tinha gente de todos os lugares lá. Então Isso foi muito existe hoje, incrível. olha Foi só muito que legal. incrível. E aí saímos de todo mundo aplaudindo todo mundo. Numas condições, estava chovendo, às vezes estava fazendo barulho pra caramba. Na minha apresentação estava caindo, jorrando água do ar-condicionado. Porque era um spa, era um teatro dentro de uma instituição governamental. A gente sabe que o governo tá pouco se lixando pra arte. Então, e foi feito na raça, assim, a gente chegou, apresentou, eu brigando com a água caindo no teto e a água caindo no chão, e toda a equipe ali assistindo e torcendo o pano de chão. Eu preocupada em todo mundo levar um choque, porque eu tava ali no palco de madeira, mas tava todo mundo. Aí começou a cair água no meu palco também, no meu lado do palco, o povo já tava achando que era encenação, A gente fez na raça. E aí foi uma das apresentações que teve muito impacto, assim, de verdade, do público, da gente entender de verdade como que a gente teve esse primeiro feedback, mas lá foi uma coisa de artista, de que tá também nessa correria para outro artista que tá nessa correria, sabe? De um pessoal, assim, muito firme no que tá fazendo, e a gente receber feedbacks técnicos, coisas que a gente não tinha ouvido ainda, de que coisas que funcionou, que não funcionou, tudo a gente escutou, sabe? E muita gente também falando, eu não sei o que falar. Só parabéns, porque eu não processei. E aí, como o público ele vai para casa e fica digerindo muito Talvez tempo aquilo. Até pelas as próprias circunstâncias, né? Tinha que fazer o melhor. Né? Então, aí chegamos nesse primeiro festival FETUBA, Festival Teatro de Ubá. Saímos de lá com o melhor espetáculo, melhor direção, melhor dramaturgia, melhor atriz, tudo. Saímos de lá com tudo. Olha só. A intenção era só mostrar pra todo mundo, mas a gente saiu de lá com alguma coisa. Aí depois tiramos o medo, começamos a apresentar, e aí veio o Sesc, né? Veio o Sesc, veio Cena da Quebrada, veio um quarto de cena. Então, a gente foi indo nesses lugares, captando nossos prêmios, melhor iluminação, melhor dramaturgia, melhor texto de novo, melhor direção. Que acaba sendo em nível nacional. Até chegar no Senin. Onde tá lá Geise Prazeres, do lado de Vera Zimmermann, entre Vera Zimmermann e Débora Falabella, e doutorado Zahri. E eu, assim... amada. Adoro. Eu, tipo assim, quem é esta, né? Amada. A Geise Prazeres de Brasília. Olha, a única negra. A única negra. Mas já muito feliz de ver que indígena é uma pessoa mais velha, a branca, né, que tem que ter, e a negra, mais nova, que também tinha que ter. Então tava diversa até a questão do prêmio. Eu falei, tá, que eu já vou na militância mesmo. Falei, não tem como, né? Tá passeando por todas as idades, e etnias, tá bom. Tá bom, tá bom. Há possibilidades, cara, né? E o dia da premiação foi uma loucura, porque a gente estava encerrando o projeto Felicidade no Itapuã, né? Que é um projeto para jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente LGBTQIAP+. E a gente estava encerrando esse trabalho, os meninos apresentando, e o tempo todo ali, porque era online, era prêmio online. Começou 9 horas, começou por ali, assim, 9 horas, depois da apresentação, aí já começaram a lançar os prêmios, né? Melhor isso, melhor aquilo. Só que melhor ator, diretor, essas coisas, por último. Nossa. Mas foi muito por último. Sério? Foi muito torturado. Aí eu lembro da gente e a gente filmando tudo, os 9 ali, todo mundo, a Casa dos 4 inteira no terraço, todo mundo atualizando o Instagram o tempo inteiro. Nossa! O tempo inteiro atualizando. E aí, de repente, saiu melhor atriz e o meu rosto. E qual foi a sua reação? Gritaria. Menina, eu caí no chão, comecei a chorar, gritar, não saber reagir. E os meninos tudo gritando, chorando, todo foi um chororô, uma berração naquela Asa Norte. Eu falei, gente, hoje não... Desculpa, vizinhos, e gritando, pulando. Estourando champanhe, foi uma loucura. Concorrendo com Débora Falabella.
Meu O Deus. povo tirou lá da Nina, né, o prêmio. As meninas da Vila do Boa, né, que é a Alessandra, a Rose, a Sara, são pessoas que eu cito na peça, né, eu levo muito da minha comunidade pra peça. Então, Que a legal. voz que tá lá é da Alessandra, as outras vozes são dos meus amigos, da minha rua, da outra rua. As Criando pessoas uma que eu autenticidade cito, mesmo. pessoas que eu cito são pessoas reais. Cheguei depois com o prêmio, fui lá com cada uma. Olha o prêmio que eu ganhei. Todo mundo chora. Nossa, que lindo, parabéns, viu? Muito orgulho. E até me emociono, porque realmente é muito bom você voltar e você sentir o impacto do que você tá fazendo. Porque eu tava mostrando pra uma mulher adulta o prêmio que eu ganhei e na peça ela nem fala nada, eu só cito ela. Olha só. Cito o nome dela, a profissão dela, a Sara Manicure. E aí fui lá e ela ficar assim, e parar tudo Você pra pegar o materializa o prêmio, fato, né? sabe? A Nossa, situação é real, voltou né? com uma coisa na mão, caraca. E a outra sempre tá gritando na rua, cadê minha atriz premiada? Olha que legal. É muito bom essa autenticidade E já também. que pegando a fala há pouco, você disse que Exu abriu o caminho, e aí com essa premiação, você pediu o que mais pra Exu? Ai, aí eu não tive coragem. Senão fica parecendo a filha pidona. Da mão que é o pé logo, né? Que é o corpo todo. Não, mas pô. querida, presta atenção. Não, eu preocupei em agradecer. Nós temos isso, mas nós temos que ocupar todos os espaços Foi em que nos novembro. cabemos. Foi em novembro. É, Foi em novembro. é. Aí eu fiquei preocupada em agradecer. Ainda não consegui. Por favor, não faz nada. Coração, tá um coração que é grande. Eu tô fazendo. E já tá colhendo articulando. frutos dessa premiação? O que tá vindo de novo por aí? Ah, já. Muitos, não muitos, assim. Mas, Aquele trabalho de formiguinha, assim. No Petit Comitê, mas Aquela tem das coisas dentes. acontecendo. Tem coisas acontecendo. Tem Então coisas a gente pode esperar para um futuro muito breve a Geise Prazeres no eixo Rio-São Paulo? Sim. Lá no eixo! Lá no eixo. O Quearô, né? Porque eu vou também com a minha Quearô, flechinha lá. babá! Não, meu pai... Exu abre e Exu vai atrás, já, né? Tá prontinho. E a estratégia fica onde, né? Axé. É porque... Mas aí entra, né? O pedido desse ano foi pra Exu ir limpando esse caminho. Ótimo. Já abriu? Pode dar uma limpada. Por favor, que eu tô indo. E deixar só quem eu tenho que ir mesmo. Axé. E aí já tô sentindo essa movimentação do conecta com fulano de tal. Aí fulano de tal conecta. Aí fulano de tal fala, não quer fazer tal coisa não, online por enquanto. Entendeu? Indo nas pessoas certas pro lugar certo. Ou seja, construindo tá acontecendo. De novo, Axé, meu pai continua assim, tá? Olha, meus pais continuam assim, tá bom? E eu não vou deixar, antes da gente terminar, Jesus, que eu tenho que tocar nisso, que eu sei a sua versatilidade atuando. Olha só, a gente saiu de uma quase Nossa Senhora, né? Como você falou aí, mas a mulher militante do povo, social intensa, vívida que é essa que você faz em Pai Nosso, para Dandara. Não vou falar lindo. Mulher só de Zumbi dos Palmares, vou falar a militante junto com Zumbi dos Palmares. A guerreira junto com seu parceiro. Me conte um pouco dessa. Gente, ela interpretou Dandara, companheira, militante, parceira de Zumbi dos Palmares. Conte um pouquinho disso pra gente. Surgiu desse lugar, a pessoa que vai assistir e uma arte te leva a outra. Porque teatro é muito diferente de cinema. E aí, nesse primeiro festival que a gente foi, que a gente saiu da premiação do festival tudo, a gente não levou muitos nesse, a gente levou melhor iluminação, mas a gente foi reconhecido pelo público inteiro. E aí, o Vlad, que é o diretor desse filme, me chamou lá fora e falou assim, não quer fazer o casting, não, pra um filme? Tô produzindo um casting, né, um filme, explicou lá. E eu não conhecia. Eu não conhecia. Aí ele, vou te passar o texto, me passa seu número, pra te chamar e tal. Aí fez, né? Falei, não conheço esse cara. Gente, olha só. Aí me viu lá de boa, aí vem, não. Aí fui nos meninos, quem é esse cara? Olha só. Aquela história, né? De um em um pra ser, se você já vê isso, tem que se proteger. Vai que é um doido. É lá que... não. Dá pra ir aceitando tudo sem, que van sem é essa, saber, né? não, Quem é esse cara? Não, é de boa, amiga, vai. Fui lá fazer o casting. E aí passei. Até então não sabia que era Dandara dos Palmares. Você não sabia? Não.
E fazem muito isso? Primeiro você faz o teste para depois saber? Às Ah, vezes, tá. pra, não sei, talvez não criar Ah, tensão no personagem, o personagem sim. a pessoa não se preocupar tanto em uma coisa quando é outra totalmente diferente. Às vezes Até eles deixam a para gente bem livre, é sabe? melhor. Eu Escolhe um também texto, acho. Achei grava, nananã, é interessante. legal. Ah, Mas às vezes quando a gente precisa mesmo, por exemplo, se é, sei lá, um musical de Rita Lee, precisa de uma Rita Lee, aí você vai precisar saber que é pra Rita Lee, que a pessoa precisa, sabe? sim. São específicos É, vai dependendo, as entendi. situações. E aí Vlad me chamou, fiz o casting, passei, começamos a ensaiar. E aí comecei a estudar, voltei lá para o tempo de Bahia, né? De terreiro, de tudo, de ancestralidade, dessa questão da escravatura, né? Dos pretos que vieram sequestrados e de como um outro país enriqueceu tanto em outro país, estando em outro país, A com gente de diáspora, essa coisa outro toda país. é verdade. Nossa, são tantas camadas. É verdade. E aí a gente foi estudando o contexto no geral, né? Sempre tem que ter esse papel de estudar o contexto no geral e depois ir nas nuances da personagem mesmo. Que acho que foi um pouco mais difícil, assim, de como que essa mulher se comporta. Eu cheguei a pesquisar no Google assim, como será a voz de Dandara? Olha. Mas Como eu ela se acho que essa portava? personagem está mais dentro do que você apresenta ser, né? Sim. Você tem esse arquétipo guerreiro, né? Ousado, mas estratégico. Que é E bem aí do era esse caçador, lugar né? mesmo, assim, o Vlad sempre também foi muito aberto, muito consciente da posição dele enquanto homem branco, produzindo um filme de pessoas pretas, história de pessoas pretas, e de pedir essa ajuda, não esse letramento racial, que não é o nosso papel, né? Todo mundo tem um smartphonezinho com internet, faça aí. Mas ele sempre preocupado de não entregar a visão de um homem branco, né? E a gente sempre ali. E daí surgiram muitas coisas também. Moldei Dandara ali no roteiro todo. Ele voltava com o roteiro diferente todo final de semana. Você já estava dando a sua pitadinha, né? Se preocupe em não colocar ela como a mulher de zumbi. Dandara dos Palmares. Guerreira igual. Luta do lado. Pega em faca, pega em arma, pega em arco e flecha. Corre, tá no meio do mato. Né? Às vezes tá ali, Ativista, né? tá mais ali no terreiro acolhendo as mulheres que chegam, porque chegavam muitas mulheres, idosos, crianças, e aí tinha que aproveitar esse povo, é sempre essa visão também, porque é uma comunidade, Palmares era uma comunidade, então, apesar de tudo, né, e era tudo muito ruim, tinha que ter essa visão de vamos se estruturar, porque a gente também não pode só fugir e já voltar para atacar de volta, se defender no caso, né? Então tem que se estruturar como esse pessoal vai comer, então a gente tem que plantar. Quem planta? Quem vai para a plantação, quem vai não sei para onde, quem vai não sei para onde. Então ela tinha também esse pensamento muito Era uma estratégico. líder, né? Sim, Uma então líder, você né? vai e eu fico aqui, mas eu não sou a dona de casa. Eu tô aqui fazendo um trabalho tão bom quanto o seu, que é direcionando as pessoas certas para o trabalho certo. Ou seja, essa sua visão vai mostrar a multipluralidade que a mulher tem no seu E cotidiano, indo né? também pro front, treinando as mulheres também. Mas tô aqui enquanto a líder, né? Porque eram 2 líderes. Então, um saiu, a outra ficava. E tinha que ter Ela gestão, estava né? lá Tinha que ter enquanto líder. comando, né? Exato, ela não estava lá enquanto a mulher do zumbi cuidando da casa pra ele voltar. Muito passivo esse Tava ali, papel, né? ai! Muito interessante. Não, aí ele falava sempre assim, se posicione sempre do lado dele. Na câmera, era ao lado. Atrás era sobre coisas técnicas, foco, etc. Ótimo. Esse filme, por retratar uma ancestralidade muito forte nossa, mexe com a sua espiritualidade? Ai, Aonde mexe. que a sua espiritualidade se destaca? Eu sei que você já chamou Exu, já pediu e agradeceu, caminhos estão abertos, a Oxóssi já está com a flecha. Mas desde quando a espiritualidade está sempre presente com você? Eu acho que agora eu consigo vê-la mais, porque eu não fui criada num ambiente de axé, era um ambiente católico. É aquele ambiente católico fuleiro, né? Que é... Ai, gente, criança nasce e batiza, e põe a criança pra ficar fazendo crisma, mas ninguém ia numa igreja, numa missa, sabe? No interior, eu acho que isso muito tem muito forte, né? As carolas, as católicas, mas tem muito lugar do evento que a igreja católica proporciona. E era muito para aquilo. Você vê todo mundo que não é católico, é todo mundo junto e vai atrás da procissão, porque é a muvuca. É sobre a muvuca. E vai, não é nada ruim mesmo. É o barulho. É, o barulho. O baiano gosta. É verdade, tá ali. É o que é? O que é? O que? É de quem? Com a vela na mão?
Com a vela na mão, na procissão e perguntando. O povo de Deus. Mas é muito esse lugar. Eu fui criada num ambiente católico, né? Não fui Uhum. criada num ambiente, fui criada pro catolicismo, que era isso. Ia pra igreja, nananana. Gostei. E aí, depois Criada de... pro catolicismo, não foi entendi. porque minha família Uhum. nunca foi nesse lugar. E aí, fiz um musical de axé também, né? Lá atrás, e aí... Mas ainda era católica ali, estava tranquila com isso. E aí depois eu fui começar a ver que a religião não era muito condizente com a minha realidade, com minhas atitudes, com eu. Não era, Uhum. não tinha muito a ver com a Geise. E aí saí também, porque eu não gosto dessa coisa de você estar num espaço não se dedicando àquilo, sabe? Não vivenciando, né? Gastando energia à toa. Não faça, Adoro não essa expressão dela. não Eu faz não posso isso. gastar energia à toa. Não, ai, é uma briga qualquer, então vira as costas e sai, deixa a pessoa, tá certo. Você tá certo. Que Sabe? bom. E aí eu falei, Isso é não tô... maturidade. eu falei, não tô sendo... Não tô legal aqui, não. Sai daqui, vou pro boteco que logo atrás ali, um negócio cheio de regra, não gosto dessas coisas. Fica podando tanto você, a ponto de você ter tanto medo de agir e perder você sua não é personalidade. Você Exato. perde a identidade, você não é você. Falei, não, enfrentei Brasília inteira, não vai ser a igreja católica que vai tirar minha personalidade, não. Beijo pessoal, nada contra vocês, não fizeram nada de mal, mas é eu que não tô legal aqui nesse espaço. Não tem nada a ver eu aqui agora. E aí saí e fiquei de boa, fiquei na minha. E depois eu comecei mesmo e nem sei como foi, quando foi. Se teve um marco, não teve um marco temporal disso, não teve. Quando eu vi, eu já tava ali, já buscando, me identificando, vendo, pesquisando, então eu sou total Se leiga. inteirando, Sou né? total leiga, com medo de ir em qualquer espaço que se diga de axé, para também não estar se colocando em lugares, em situações ruins, uma coisa que eu também não conheço muito. É perigoso, tá? Pensar, tem que pensar por esse lado mesmo, sabe? E aí fui indo, até que eu encuquei com a mãe de santo, e aí descobri que às vezes o Ori também escolhe, que eu fiquei com medo de ser, fiquei com medo de ser essa coisa do fanatismo, fanatismo, admiração. Fanatismo. Falei, não, aí demorei muito para entrar em contato, e aí a gente fez esse primeiro jogo e fizemos essa leitura do orixá. E aí cheguei com uma leitura totalmente diferente da minha vida, do que eu era, eu me acho assim, assado, eu, às vezes, eu me via como uma pessoa muito medrosa. Eu sou muito medrosa, eu ando muito devagar. Às vezes eu não gosto de ir direto para um lugar. E aí as pessoas só vão. Mas tem que entender que eu era uma pessoa preta num contexto branco, às vezes sempre. E as pessoas que saíam para ir direto, elas tinham para quem voltar, para uma estabilidade para voltar. Então elas tinham esse tempo para estar caindo e levantando. Eu não tinha. Para ficar caindo, demora para recuperar, para poder ir lá e cair de novo, porque vai cair. Então, e aí fui falando isso, e aí foi quando ela foi falando sobre o jogo, de como Oxóssi é, e de como você se identifica com Oxóssi, de como você deve fazer essa leitura para sua vida. Então, é um guerreiro de uma flecha só, caçador não entra e mata fazendo barulho, né, porque ele precisa voltar para caça. E aí eu também fiz essa leitura, né, enquanto filha de quem sou eu, que eu não sou santa. Pelo amor de Deus. Muitos filhos precisam dizer, não é o santo, tá? Se é você. E aí tinha muito esse lugar de, poxa, realmente, eu sou uma mulher negra. E toda vez que eu saio de casa, eu não posso sair pra nada. Tenho que voltar. Você tem que ter propósito. E eu tenho que voltar com alguma coisa. Eu tenho que voltar com a caça nas costas. E eu tenho uma flecha dúvida. só. Então era sempre uma chance só, um roteiro só, um take só. Né? Leva para o seu contexto sempre isso. Então o arquétipo você não pode estar se jogando no front. Então era como questionar que, entre parênteses, o meu personagem está escrito preta e o da menina branca não está escrito branca, sabe? Então era sempre esse cuidado de onde pisar, não sendo medrosa, sendo cuidadosa, sendo assertiva, objetiva, que é bem o arquétipo. Você é mãe, da você é solo, então você realmente não pode mesmo estar indo em qualquer lugar fazer nada. Né? Um dos princípios do axé, não fica o seu ori à toa na rua. Com certeza, tem que ter propósito, não tenho dúvida. Eu ia te perguntar qual chat guia, não precisa nem falar, né? E aí veio essa leitura e eu comecei a ler a minha própria vida, depois de 30, 29 anos, que foi recente, de uma outra forma. Se encaixar que você sempre foi guiada. E aí, isso atrela muito na confiança que a gente tem indiretamente, né?
E que a gente tem que buscar, como você falou, a Exatamente. gente pela identidade carrega, se você não tiver autoestima, quem é que vai ter? Por você, ninguém. Ninguém. E a gente tem que ter mais ainda, né? Olha, que coisa boa falar com você. Muito feliz saber esse papel da espiritualidade, da forma como você se coloca, com essa identidade guerreira, né? Um dos arquétipos de Oxóssi, quando a gente fala o caçador, hoje não é aquele que faz confusão, é aquele que luta pela sobrevivência e que Caladinho. vai se instrumentalizar pelas armas que tem para ser o quê? O buscador da sua realização, do seu Isso. bem-estar e de forma assertiva. Sabe Que bom que chegar, você sabe sempre foi sair. inspirada. Não tenha dúvida disso, né? E é muito bom pelo que a gente está vendo. 2 perguntas finais aqui que eu não posso deixar de fazê-las, tá? Primeiro, teatro é cura? Teatro é cura. Teatro, ele ajuda a curar. A gente fala que não é terapia, mas ele é terapêutico demais. Quando eu tô longe do teatro, é muito ruim pra mim. E quando eu tô perto, é revigorante. Então, a cura, sim. E eu vou falar para uma coisa, não é só para vocês, é para a gente que assiste também, porque são as mensagens que são ali colocadas, temas que te levam a ser reflexivo para você conseguir buscar uma identidade que não é só individual, é coletiva. E aí realmente isso faz a gente parar para pensar e rever papéis, né? Eu falo assim enquanto espectador, porque eu me senti impactado com o que eu vi. De novo eu falo, gente, assistam. E saber ouvir isso de vocês é muito forte, porque eu acho que o ator incorpora. É uma entidade, um ser que sai de um papel, né, de um dramaturgo ou de uma dramaturga, né, que você pode falar assim, e de repente se desperta como ser vivo em vocês. É lindo, é Se fantástico. materializa, né? A gente Materializa. esvazia para que o personagem É entre. verdade. E ainda mais sabendo que você é de axé, então, gente, se é de axé, diz que é, vamos embora. Aprendemos aqui com a Baborô e com os Jeitos Prazeres, que a gente tem que ser neste naipe, né? E agora, apesar que eu já perguntei, mas vamos dar assim, um spoiler. O que vem pela frente de Jeitos e Prazeres? O que nós podemos esperar? Muito mais de... Ai, recebo! Oi, Netflix! Ai, adorei. Mas a gente está colhendo muito esses frutos, né? Agora a gente vai fazer esse lugar do eixo Rio-São Paulo no finalzinho do ano. Então a gente está indo para lá com o apoio do FAC. A gente vai apresentar em Porto Alegre, São Paulo e Rio. Qual peça? Pai Nosso. Vamos circular com o Pai Nosso. Que lindo! Aproveitar que está em voga e cena aqui. E até lá vai ser Pai Nosso, ó, Brasília, e onde a gente for chamado para ir. A gente vai. Fantástico, fantástico, fantástico. E assim, para a gente estar encerrando aqui, que é fundamental, uma fala sua, que mensagem você deixa para quem está começando, mulher preta, dentro desse contexto que você traz a arte? Eu acho que é ter esse lugar da sagacidade e nunca se colocar nesse lugar de submissão, que vão te colocar. É o lugar que está lá para você. Você só está ali porque estava escrito preta entre parênteses. Né? Hoje pode não estar escrito, mas está subjetivo. Então, é nunca abaixar a cabeça com medo de perder trabalho, porque senão a gente continua, é um ciclo. Se a gente não ficar quebrando uma por uma, cada fiozinho desse ciclo, até que ele consiga se romper, a gente não consegue. Então, assim, é ter essa sagacidade para saber como fazer isso, sem se prejudicar, e ficar atenta sempre a esse lugar mesmo de invisibilidade e não querer ele, não aceitar ele. De renunciar mesmo a essa coisa para que também não... Porque quando a gente começa a aceitar, essa coisa começa a vir demais. Então, quando você começa a rejeitar, vem as coisas certas para você. Então, é isso. Tenha essa sagacidade nos lugares onde você pisa, mas também tenha a sua autonomia de estar questionando. Ó, você é uma mulher preta dentro de um lugar de maioria branca, na maioria das vezes, né? Se você não tá numa cozinha de trabalho, num lugar de limpeza, nessas profissões que julgam mais subalternas, quando todas são necessárias, né? Quando você não tá num desses lugares que eles julgam subalternos, você vai estar no lugar de maioria branca. Então, você tem que saber se posicionar, mas como? Maravilha. Isso é uma releitura dentro do perfil de cada um, que cada um saiba se colocar e saiba fazer essa diferenciação. E o que eu achei legal de você, do que você disse, é que são lugares necessários.
mas que não são lugares só transitados por nós negros, né? Sim. Na verdade, é aquela história, o espaço tem que ser amplo e o que vai delimitar você diante de cada cenário são as oportunidades e a competência que você carrega. É isso, construa o seu acesso. Axé, que maravilha. Gente, e claro que encerrando o nosso podcast hoje, eu não poderia deixar de falar do nosso patrocinador, aquele que me veste, que me deixa belíssimo para trazer, Tá né, lindíssimo. pessoas lindíssimas para estar comigo nessa mesa, né? E aqui eu estou falando da Toque Africano. A loja que faz com que a africanidade chegue perto de você e deixe você ser quem você é. Lá você vai encontrar tudo de bom dentro dos artigos da africanidade, seja de cultura, de axé ou até de indumentária, como é que eu me encontro. Siga nas redes o nosso patrocinador, @toque.africano. E claro que a gente não poderia deixar de presentear a nossa entrevistada com um lindo leque africano trazido pela Toque Africano para você, Geisa. Ai, gente, não sei se tá focando. Olha lá. Tá. Meu presentinho da Toque Africano. Isso! Olha só! Tchan que isso dá, menina. Com Ela faz o certeza. marketing do lugar. Ai, eu amei, lindo! Sim, lindo. Cores vivas. E ele tem uma grande Detalhado. significação para as Iabás, né? Obrigada. Que representa o quê? Vai representar a sensibilidade, vai representar a feminilidade, vai representar a potência de você direcionar as coisas na sua vida. E que assim seja para todos nós. Que coisa boa, né? Lindo, lindo. E eu vou pedir para a gente encerrar, que eu não vou deixar passar batido, eu não aguento. Você falou muito musicalidade, musical, não sei o que e tal. Eu queria encerrar ou você com a fala, ou você com um poema, ou você com a cantiga de algo que te emociona muito pelo momento que você se encontra hoje. Por gentileza, Geise, prazeres, gente. Luzia tem uns momentos muito felizes da vida dela. E nesse trecho ela fala exatamente sobre felicidade. Ela diz, eu sou uma mulher feliz. Pode não parecer, mas eu sou. Eles podem tirar tudo de mim. Meu cesto, minha roupa, meu lençol, meus produtos, tudo. Só não vão tirar de mim a minha felicidade. Minha felicidade ninguém me tira. E ela diz que o mundo tá uma desgraça mesmo e que se tirar tudo, o que sobra? E aí tem um trecho que ela canta também, né? A música autoral do espetáculo que a gente... Eu que compus. Sério? Olha, gente, é muita coisa. Muito ousada, né? Essa menina Geise Prazeres. Aí ela canta, sorria, Luzia, Luzia, sorria. De triste já basta esse mundo que te recebeu. Sorria, Luzia, Luzia, sorria. Com esses trem na cabeça, vai atrás do que é teu. Axé! Gente, e esse foi o episódio com Geise Prazeres. Posso deixar meu arroba? Vou, já. Ah, tá. Essa grande atriz e que nesse episódio eu tenho certeza que vocês jamais vão ver o palco da mesma forma. E aqui vamos sim divulgar, né, as redes sociais da gente. Por favor, Geise, fica lá sua. Sigam @Geise Prazeres, Geise Prazeres, @Coletivo Arar, que é o @ do Coletivo do Pai Nosso, e @Casa dos Quatro, é qual o lugar onde eu trabalho e sou docente. Que maravilha! E, por favor, me siga também nas redes, @Babá Borô Ifadjê, sou sacerdote do Templo de Orixá Ifadjê, @Ifá.adjê, e aqui estamos no Afropod, aonde a nossa africanidade se faz presente. Geise, muito obrigado a você. Ai, foi maravilhoso. Espero conseguir vê-la em grandes palcos, cenários da vida, e que a gente consiga, assim, trazer que o Axé dos Orixás nos faça grandes pelo nosso papel na vida. Axé, e até a próxima, gente. Beijo! Tchau!